Bom, aqui a tentativa de começar esse documentário, né, é um tanto inusitada, né? Vou dizer que é um documentário barra vlog, alguma coisa assim. E nós vamos começar a fazer aqui um documentário para tentar entender um pouco o caminho, né, dos irmãos necrófilos que aterrorizaram a cidade de Nova Friburgo na década de 90, especificamente 94 e 95. Essa área aqui foi uma área que eles usaram muito. Por quê? Ali, ó, você lembra que foi dito que eles eram vistos em vários lugares ao mesmo tempo? Sim. Eles utilizaram muito isso aqui. Isso aconteceu muito nessa região aqui. Eu vou estar mostrando para você uma casa aqui em cima, aonde eles entraram e estavam ali, e as pessoas denunciaram. E quando a polícia chegou no local, menos de 10 minutos depois, eles já foram vistos em outro local. E as pessoas não entendiam o porquê que isso acontecia. Agora eu vou estar explicando para vocês. Exatamente aqui onde nós estamos abaixados, protegidos da chuva, foi aqui que o Ibrahim estava dormindo quando ele foi morto. Exatamente aqui. Essa é a trilha até a entrada do esconderijo do Ibrahim e do Henrique de Oliveira dentro da caverna que era nesta montanha, a qual dava a eles a visibilidade da cachoeira do Ralabunga. Eu não consegui ir pessoalmente até essa cripta, até essa caverna, porque eu não estava com o material adequado para atravessar o rio, que geralmente ele é raso, mas ele estava muito forte, muito cheio por causa da época de chuvas, quando nós gravamos essas cenas. Então você está vendo aí no vídeo que o Rosalvo, o Charles e o Adriano conseguiram chegar até lá. Eles entraram com bastante dificuldade por dentro da caverna, mas se você observar, o espaço interno dessa caverna é praticamente uma catedral. As pessoas andam em pé lá dentro, dá para você dormir sem nenhuma dificuldade, se esconder e ter uma visão privilegiada, que é o que eles tinham quando eles cometeram o crime lá nessa cachoeira. Então o que você está vendo aqui agora é esse caminho, subindo essa trilha, entrando dentro dessa caverna e vendo essa caverna por dentro. E quer dizer, ele matou a primeira estupro, que fazia certo cadáver, Isso. 3 dias depois. Ah, era depois? Não, 3 dias depois se fazia ainda. Ainda estavam fazendo aí. Foi fedezando com uma vaga. 3 dias depois, cada um ainda fazia certo. Meu Deus do céu. Acho interessante que a gente começa desse ponto final como uma coisa real. Esse cara existiu, ele morreu, ele está enterrado aqui. E a razão de estar enterrado aqui é que tamanhas foram as atrocidades que ele cometeu, que se ele tivesse talvez sido enterrado em Friburgo, talvez alguém tivesse aí tirado o cadáver esquartejado, que era essa a intenção das pessoas, né? Bora lá, pessoal. Estou aqui em São Paulo, segundo o nosso GPS aqui. São 7h05 até chegar lá em Nova Friburgo. E se eu for direto, né? Como eu vou parar na estrada para abastecer o carro, reabastecer o carro, pode ser que demore mais, né? Geralmente quando eu vou para lá, parando, né? Abastecendo o carro, me alimentando, sempre dá umas 8 horas aí no total de viagem. Então, aqui é um começo do trabalho, né? Muitas vezes a pessoa vê o documentário da gente, não sabe a correria que foi pra gente poder começar esse projeto, né? Então, é isso aí. Para você que não me conhece, prazer, eu sou o Marco Cico. No ano de 2025, né, estive em Nova Friburgo, fiz um documentário acerca dos irmãos necrófilos. Nós gravamos a parte 1 e a parte 2, todas no ano de 2025. E acontece que durante o decorrer, né, do ano de 2025, muita coisa mudou positivamente. Eu consegui mais contatos, consegui falar com mais pessoas, consegui ter acessos que eu imaginava que eu não teria tão fácil, consegui falar com a esposa do Henrique de Oliveira, consegui ter contato com o Henrique de Oliveira. E aí nós decidimos que no ano de 26 era o ano da gente voltar para Friburgo, pra gente gravar mais coisas que a gente teve acesso, mais informações, produzir um conteúdo que não se vê publicado na internet e fazer as partes finais desse documentário que estão por vir. Então, você está vendo eu saindo de São Paulo até Nova Friburgo. Let it go? Let it go. Antes mesmo de pegar a estrada para voltar a Nova Friburgo, uma coisa aconteceu. E esta coisa mudou completamente o rumo dessa investigação. Eu recebi um e-mail, que era de um criador de conteúdo, um canal de mistério, chamado Distopia. Ele tinha assistido as 2 primeiras partes desse material, e de alguma forma aquilo chamou a atenção dele.
Ele me disse que estava impressionado com o que tinha sido levantado até ali e que queria entender melhor esse caso. E foi aí que a gente começou a conversar. Primeiro eram mensagens esporádicas e depois praticamente todos os dias. Enquanto eu já não estava mais em Friburgo, ele queria voltar ao ponto zero, como começar a história do início. E para isso, a gente precisava encontrar alguém que estivesse lá antes de tudo começar. Alguém que carregasse aquele primeiro impacto. Foi aí que comecei a procurar e, com a ajuda da minha querida amiga Adriana, que mora em Friburgo, nós encontramos a filha da Eliana Xavier, que foi a primeira vítima. O nome dela é Luana. Bom, Ana, primeiro eu quero te agradecer, né, porque você está dando essa oportunidade da gente estar aqui com você, né, sabendo mais um pouquinho da história que aconteceu, da parte da sua mãe, né, de vocês, que faz parte da sua história também, e também, né, contar mais um pedacinho da verdade dos fatos de tudo que aconteceu aqui na época. Vamos começar? Essa é a Adriana. Ela gentilmente tirou seu domingo de descanso para estar aqui com a gente nessa busca pela verdade. E ao lado dela, a Luana, hoje com 38 anos, 31 anos depois do brutal assassinato de sua mãe. Então tá, vamos lá. Você conheceu sua mãe? Então, sim, conheci, mas na verdade quando ela me teve, ela tinha 11 anos, essa história, né? Então meus avós maternos, quer dizer, minha avó materna, me pegou junto com ela na maternidade e tomou frente de tudo para me criar. Aí me criou, essa é a história que eu sei, ela continuou morando junto, mas sendo que na verdade ela não me criou. Ela não te criou. A minha mãe não. Porque na verdade ela também, né, a idade também, né, muito pouca também, né? Vamos botar uma criança, 11 anos, acabar de parir, ter uma outra criança como se fosse um boneco, né? É verdade. Aí, como minha avó, no caso, ela morava com a minha avó, aí minha avó pegou e ficou comigo, me pegou, no caso. Pegou você. Pra poder... Então você tem pouca lembrança da sua mãe? Você tem alguma lembrança dela? Tenho, porque assim, por ela morava junto com a gente até uma certa idade. Eu nunca morei com ela. Né? Nunca morei com ela, sempre com meus avós, mas ela sempre estava ali. Apesar de muito nova na época, Luana ainda guarda algumas lembranças da mãe. São fragmentos, imagens soltas, sensações, mas tudo que ela realmente sabe sobre quem a mãe foi veio dos relatos da avó que a criou. A vida de Eliana não foi fácil. Ela se tornou mãe aos 11 anos, sem estudo, sem infância, e teve um segundo filho aos 13 anos. Então, ela... Assim, a gente morava na mesma casa, que ainda era em Rio Grandino, ali na Ponte, né, na rua, no caso, a antiga Rua dos Caboclos, que agora é Rua Flávio, né, da Rua Freiteira. E aí, assim que ela saiu da casa da minha avó, ela foi morar no meu avô, isso é história de Olaria, meu bisavô, ficava muito no meu bisavô. Aí, depois disso, ela vinha aos finais de semana, me via, mas minha avó nunca deixou assim, eu sair com ela, né? Aí ela engravidou do meu irmão. Aí eu tenho um irmão que mora em Jardim Catarina. Ele é 3 anos mais novo do que eu. Ele mora lá e veio ele. Ele chegou a morar com ela. Eu não. Sim. Minha avó não deixou. Então você tem um irmão? Tenho um irmão, que é eu e ele. Aí ela vinha aos finais de semana, aqui na casa dos meus avós, aí eu via, eu sabia que ela era minha mãe, porque meus avós sempre falavam, né? Aí ela mudou, no caso, morou na Cancela. Aí nisso que ela morou na Cancela com o Luiz, aí ela andava muito, ela gostava muito de andar. Isso é a história que eu sei, que ela gostava muito de andar. Aí nessa andança dela, ela deu meu irmão. Aí deu meu irmão para minha tia, que é irmã da minha avó. Aí cada um ficou com um. Ela ficou com meu irmão até uns 2, 3 anos mais ou menos.
Aí deu o meu irmão, ficou com a minha tia, porque ela gostava de andar, ela ia para esses lugares, Limeira, isso eu sei. Ia muito na casa do falecido seu Joanico, que eu não conhecia. Sim, no caso era o tio, no caso não conhecia, sim, mas eu sei porque minha avó, na época, quando era viva, falava muito, que comprava até leite dele, no caso era para mim e para o meu tio, que no caso era o falecido Beto. Comprava para mim e para ele leite com esse falecido seu Joanico. Então ele já era conhecido da família. Sim. Então ela ia muito para lá. Ela ia para lá. Aí o único fato que eu sei é disso. Aí nessa que ela foi para lá, aí minha avó achava que ela estava em Olaria na casa do meu bisavô. Aí nisso não estava. É o único fato que eu sei. Entendeu? Não estava. Aí que foi descoberto, que aí foi até o Paulinho da venda, isso eu lembro, porque na época eu tinha 9 anos para 10, eu estava até com cachumba. Aí chegou uma notícia que tinham achado os documentos dela lá na Varginha. Isso foi até o Paulinho na época, não sei o que eles trabalhavam com negócio de polícia, não sei o que era. Aí que foram dar notícia para minha avó, e depois que foi descobrir, né, essa questão que aconteceu. Aí sempre minha avó tinha negócio de audiência, aí ela ia negócio lá no fórum, até essa parte eu lembro, mas não lembro de mais nada. Aí tinha até uma amiga da minha avó, que esses caras matou a filha dela de 11 anos. A Norma. Norma, também conhecida como Norminha, foi a segunda vítima de Ibrahim. Em minha viagem para Nova Friburgo, em janeiro de 2026, eu fui até o local onde o corpo dela foi encontrado. Veremos isso mais adiante. Só lembro dessa parte, que eu acho que a minha mãe foi a primeira, eu acho que essa garota foi a segunda, e depois uma mulher que estava grávida. Só sei dessa história. Deixa eu te perguntar, assim, como foi falado para você a situação da sua mãe, a morte da sua mãe? Como foi falado para você, no caso? Você tem alguma lembrança desse dia, de como foi? Assim, eu fui saber mesmo, acho que já tinha passado já anos, vamos botar assim. Na época você não soube? No dia que aconteceu isso, não. Aí eu fui saber essa história, que o Paulinho foi lá, depois de burra velha. Né? Depois que já passou a infância, adolescência, tudo que eu fui saber realmente a história. Então, no caso, a dona Albertina, sua avó, poupou você Nunca, dos detalhes não comentava. da situação. Ela não comentava. Ela ainda só falava, deixa pra lá, você já tá criada, o que eu pude fazer eu já fiz. Ela não comentava, não falava. Para todo mundo, eu era filha dela. Ela nunca falava assim, essa aqui é minha neta, essa aqui é filha da minha filha. Não, para todo mundo eu sempre fui a filha dela. Até o meu, no caso, o Dengo não é nada meu. No caso, não é nem meu avô. Mas por ele morava com ela, né? Aí ficou no lugar do meu pai. Até hoje, ele fala. Ele não fala que é neta, eu sou filha dele. No caso, você acha que, por exemplo, na época foi feito tudo que tinha que ter sido feito, no caso, para esclarecer a situação? Então também você não tinha... Quando você soube, você acha que foi satisfatória a questão de como a polícia reagiu na época para solucionar as coisas que aconteceram na época da situação da tua mãe? Como você acha que foi isso para você? Assim, para mim, ainda tem um porquê. Porque eu acho que não teve solução, não foi solucionado. Porque o porquê que aconteceu isso tudo, como eles custaram no caso, a pegar esses caras, que um não pegou, morreu, né? E o porquê que esse cara, eles manteram esse outro vivo, que sendo que ele poderia sair, e já passaram muitas coisas já vieram falar comigo, né? Porque por eu ir na PAI, tem muitas mães lá que sabem da minha situação, já vieram falar comigo, você não tem medo de ele sair da cadeia e vir atrás dos familiares pelo irmão que morreu? Já me fizeram essa pergunta. E aí eu pergunto, por que então deixaram ele vivo? Poderiam ter matado ele junto.
pelo menos hoje não teria essa perturbação de você ficar com aquilo na cabeça, ou por que aconteceu, será que vai acontecer comigo? Então, para você acha que a justiça não foi feita do jeito que deveria ter sido? Eu acho que a justiça foi muito devagar, não agiram da devida forma que eles poderiam ter agido. Penso assim, porque era uma pessoa, por ser muitas pessoas pobres, sem ter condição de correr atrás de um bom advogado, de, sei lá, de alguma lei maior, e se fosse uma pessoa que tivesse um dinheiro, com certeza não ia ficar desse jeito, passa 1000 coisas na cabeça da pessoa. E essas coisas, não vou mentir para vocês, só atormentam. Atormenta porque por eu morar hoje, antes eu não morava aqui, eu tive essa oportunidade de vir para cá, né? Aí gostei do lugar, vim para cá. Mas você teve um dia que eu tava já aqui, abri o celular, eu até fiz um comentário no Face. Que tinham feito um negócio lá, que não sei o que, tava para ser solto. Falei, gente, eu morando, não comentei isso, mas ficou isso na minha cabeça, eu morando no meio do mar. A irmã desse cara mora perto da casa do meu avô. Eu sempre estou na casa dele, que ele mora em Terra Nova. Então esse pessoal mora no 5. O meu avô mora no 6. Então assim, eu passo, eu não sei quem é essa irmã dele. Mas aí eu fico, passa 1000 coisas na minha cabeça. Eu falo, será que eles estão me seguindo? Será que eles já descobriram que eu posso ser um parentesco de uma das vítimas e posso estar aqui para contar alguma coisa sem eu nem saber o caso eles virem fazer alguma coisa? Essa fica a minha pergunta, porque atormenta. O relato da Luana revela como essa história ainda ecoa na vida dos familiares das vítimas, mesmo décadas depois. Ela não é a única que teme a saída do Henrique da prisão e uma possível vingança pela morte do Ibrahim. Um receio que mantém um passado vivo, como se nunca tivesse realmente terminado. Quem conseguiu escapar dessa loucura nem gosta de lembrar. A estudante Márcia Cristina de Mello, de 15 anos, deu um tiro de revólver contra a porta que os assassinos tentavam arrombar. Ela e a irmã menor estavam sozinhas em casa. Se não fosse essa arma... Não teria matado a gente. E o que você fez depois que você escapou dessa? Com a gente, o Sr. Joaquim. O Sr. Joaquim, ele trabalhou com os meninos, né, senhor? Ele trabalhou para vocês um tempo, né? Eles trabalhavam comigo em casa. Então, alguém que tem bastante conteúdo e bastante história para falar sobre a questão. E a gente vai ouvi-lo. Se o senhor puder contar para a gente as histórias que o senhor estava falando, os assuntos que o senhor achar pertinentes, o senhor pode falar livremente e a gente dá seguimento. Eu queria agradecer o tempo do senhor também, tá? Pelo tempo e disponibilidade aí do senhor falar com a gente. Certamente o que o senhor já vivenciou lá, do pouco que o senhor já me contou, tem muita coisa para pegar pra gente. Vamos lá. Assim que cheguei a Friburgo, a primeira pessoa que entrevistei foi o Sr. Joaquim. Ele é uma testemunha importante para o caso, pois conviveu com os irmãos desde a infância até os crimes. Então, os dois meninos, um de 12 anos que era o Henrique e o Ibrahim de 8 anos. E eles, eu tinha colheita de lima, né? Sim. Aí eu derrubava a lima no chão, e eles catavam para mim e botavam tudo dentro dos caixotes, umas vasilhas, para encaixotar depois, para não dar pudídio. Então, e aí eu fazia em casa um almoçozinho, dava para eles comer, não ficava com fome. Que interrupção. O senhor disse que eles moravam lá com o senhor? Moravam, eles ficavam lá em casa quando eles tinham essa idade de 12 anos e 8 anos, eles não fizeram barbaridade, maldade nenhuma com ninguém naquele momento. Naquele momento não. Foi dali para lá é que aconteceu o primeiro episódio deles lá na Varginha, é que ele pegou aquela menina lá e jogou ela em cima da seca de arame, mais ou menos assim, mais ou menos a história foi assim. Tem muito tempo já passado, a gente esquece muita coisa, né? Esquece muitos detalhes, assim. Muitos detalhes. Aí, e o Henrique, quando ele estava lá em casa trabalhando para mim, colhia a lima, torrando a casa e tal,
Ele ia 5 horas da tarde, todo dia, ele vai na Renda, no colégio da Renda lá, buscar minha filha, de 6 anos, 7 anos, mais ou menos isso é a idade. Quantos quilômetros que era, mais ou menos? 4 quilômetros e meio, mais ou menos. Ele ia a pé e voltava a pé com A ela? pé junto com ela, nunca tocou a mão nela lá. Olha só. Tem que falar o que é verdade. Né? Sim, tu própria verdade, claro. Nunca tocou ele. E nem o Ibrahim também não tocou a mão nela. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele, eu não sei qual, assim, como é que foi o motivo no momento, que eu não estava muito ligado nisso até naquele momento, sabe? Sim. Aí eles foram Pedro e levado lá para ir do governador, Padre Serafim. Severino. Para Severino, isso aí. Severino. Aí o que acontece? Eu estava, quando eles ficaram lá, e ia se ligar lá no Severino, ficou lá. Aí teve uma revolução deles lá, botaram fogo no colchão, fizeram muita coisa lá e eles fugiram. Não fugiu o Ibrahim e o Henrique só não, fugiu muita quantidade. Aqui cabe uma pequena correção. Apenas o Ibrahim foi detido no Padre Severino. Isso aconteceu após as mortes da Eliana e da Norma. Ibrahim assumiu os 2 crimes e a polícia não encontrou nenhuma prova do envolvimento do Henrique naquele momento. Henrique só seria detido de fato anos mais tarde. Você sabe dessa, né? Sobre. Então, nesse meio de caminho, só que você saber, né? Eu fiz uma petição para o governo do estado para que ele pudesse disponibilizar algum histórico do Ibrahim, porque, assim, eu não sou parente, mas como é um caso de utilidade pública, eu tinha um amparo na minha percepção que eu podia solicitar essa informação que ela é de interesse público. E na resposta que eu tive do governo, eles falaram assim que muito do acervo histórico se perderam na rebelião, por causa do incêndio. Então eles não puderam me passar alguma informação do Ibrahim. É isso. Aí, escuta só, eu estava reformando uma casa na beira da estrada onde eu ia morar com meus filhos. E o meu cachorrinho, que era pequenininho, não sei a idade dele, mas eu tinha assim, uns 6 anos, vai fora, ele para fazer massa, carregar para mim, eu chamo até Tomás. E para carregar massa para mim, tudo, né? Certo. Nesse meio tempo, que eu estou lá de tarde, 3h30 para 4 horas, eu vi um menino passando na rua. Menino porto já curtinho e tal. Olhei bem olhado e gritei: Tomás, faz favor. Fecha a casa você fecha o portão aí, passa o arame, hein? Passa o arame na porta aí, fecha aí, eu vou acompanhar uma coisa. Por quê? Porque eu ia acompanhar, sabe por quê que eu ia acompanhar? É porque estava vindo do colégio 3 meninas. Até mostra hoje uma delas, chama Sandrinha. Ela estava vindo do colégio naquele momento, onde eu poderia pegar uma delas e fazer uma vítima. Aí, eu acompanhei eles. Quando chegou mais ou menos em frente à casa onde eu morava, a casinha que eu morava em São Jamiro e tal, eles entraram no Ducati, ficou por ali, ele sozinho, não tinha ninguém não. Ele sozinho quem era? O Ibrahim? O Ibrahim. À noite ele ficou andando por ali, já começou, o irmão dele, eu não sei aonde foi que ele conseguiu encontrar com o irmão pela primeira vez. Ele estava vindo fugido lá da Tinha fugido do Padre Severino. Padre Severino. Tá. Foi aí que eles voltaram para Varginha e em Varginha eles começaram a fazer a barbaridade, foi em Varginha. Entendi. Dali eles foram expandindo, até que chegou um dia lá, uma hora lá, que uma moça daqui da cidade, ela mais o noivo dela, foram tomar banho na cachoeira lá perto da casa do Coronel Gomes, o Nilvio, que tem lá. Nós entrevistamos o senhor Nilvio, essa cachoeira chama Cachoeira do Ralabunda. Isso aí. Nós fomos lá, então, nós gravamos lá. Aí o que aconteceu? O Ibrahim pegou uma lasca de estaca depois veio bem na cabeça do rapaz e morreu, né? O rapaz morreu, aí a menina saiu nuazinha, que ela estava tomando um banho tranquilo, no sol, sem ninguém perturbar a vontade dela, né? Sim. Aí ela saiu desesperada, correndo, foi parar lá na casa do São Manuel Gomes, parece, na casa do Nilvio lá, toda nua.
O pessoal achou que nós entrevistamos Falaram. Nós entrevistamos o seu Nilvio e ele contou exatamente como o senhor está falando. Agora vem um pedacinho de um lado, muito interessante. Aí, eu peguei a bicicleta minha e fui lá no Retiro, aonde estava morando a família que morou nessa casa que eu ia mudar para ela. E ele tinha feito uma berganha, o Gilberto mais o Henrique fizeram uma berganha. O Gilberto levava a irmã dele para ficar com o Henrique e o Henrique levava a Márcia para ficar com o outro. E da hora lá, o que aconteceu? Somente... Você não perdeu o fio da meada. O senhor sabe o nome dessa moça que levaram para ficar com o Henrique? O senhor sabe o nome da moça? Não sei não, mas isso foi tudo momento rápido. Tá. Não foi nada pensado, nada, foi um momento rápido. Combinaram rápido e foi. O que aconteceu? O Gilberto levou a menininha de 13 anos, irmã dele. Levou e naquele meio tempo lá ele falou com o Henrique, se vira com ela aí. Meu Deus. Aí o que aconteceu? Agora, vou contar pesado para você agora. Aí eu fui na casa dela, da menina que foi estuprada violentamente. Eu fui na casa dela, lá no Retiro, lá no canto do Retiro lá. Chego lá, no chão todo cheio de cobertor, com a roupeira jogada, que a mulher catava a roupa, tudo quanto é lugar e levava para casa, e a menina deitada num cantinho lá, com uma febre de 40 graus. Meu Deus. Aí, imediatamente, a mulher, a mãe da menininha, que ela era veio também de Tantã, cabeça, ela veio e contou para mim. É difícil falar, cara, é difícil. Não, imagino, nossa, eu nem podia imaginar isso tudo. Eu nem imaginava isso. A mãe dela veio e falou comigo, Joaquim, a minha filha está com o leitinho dela cheio de bicho. Então, ele batia demais nos filhos, lá embaixo na casa que ele morava, perto da usina. Você tá falando do Sobrais, certo? Sobrais. Eu tinha uma casa lá perto da usina, num barraco, no meio do mato lá, na usina, e ele batia muitos meninos, expulsava os meninos de casa, tanto o Ibrahim, o Ferri quanto a Márcia, e batia a mulher também. Na esposa também ele fazia Na isso? esposa também, e quando sobrava a oportunidade, eu trabalhava para mim, para no sítio lá, que eu era empregado no sítio, e eu botava de trabalhar para mim, eu mandei para ele, comida para ele. Comida para o Sobrais, eu dava comida. Eu dava a comida e o dinheiro, o pagamento. Aí, caramba, você viu? Aí ele estava sentado numa mesa lá comigo, debaixo da varanda lá, e ele pegou e falou comigo, o menino, chamado de menino, eu vou te contar uma para você. Eu vim de São Friburgo com 18 anos, porque eu cometi um crime lá de uma família lá. Niterói, que você tinha falado? Matei uma família lá em Niterói e fugi aqui para Nova Friburgo, e eu não tenho um documento. Eu não posso tirar um documento, senão vou localizar ele. Eles me acham aí. Joaquim afirma que o pai dos irmãos, conhecido como Brás, confidenciou a ele que estava em Friburgo escondido, fugindo após, segundo ele, ter cometido um crime em outra cidade. Esse relato levanta um ponto muito importante: o ambiente de violência e instabilidade em que os irmãos cresceram e como isso pode ter influenciado tudo que veio depois. Eu estou falando, a primeira pessoa na vida que está ouvindo eu falar isso é você. Eu nunca contei isso para ninguém. O Brás confiava no senhor. Então, o Hélio deve ter te contado, né, que o Brás pegava um tacão e cortava os mangueiros, todo dia dava como assim, mas pô. O Hélio não me falou isso. Deixei como tu falou. É que quando a gente veio em janeiro do ano passado, o seu Hélio estava hospitalizado. Eu fiquei muito com o filho dele, já que é meu amigo, mas lá em 22, quando a gente veio... Ah, é? Eu vi nascer, a mãe dele é minha comadre. Olha só. A criança, a mulher dela é minha comadre, é a madrinha dele. Sim, sim. A gente tem um bom contato, mas
O Jean-Pierre deu bastante informação, mas eu não lembro dele ter dito alguma coisa assim sobre cortar as mangueiras. Botava o maneiro de borrachinha todinho lá, até chegar na caixa d'água, aquele pedaço assim. Cortar pra ficar sem água. Mas de cobradinha só, tá vendo cobradinha? Será que você tá na lista? Em um dos meus vídeos anteriores, eu conheci e tive contato com o filho do seu Joaquim através de um comentário em uma publicação. Foi assim que nós começamos a nos comunicar. Inicialmente eu tinha a intenção de ir para Friburgo para conversar com a Márcia Mello, que é a irmã dele. Mas, segundo informações, a Márcia já não fala mais sobre o assunto. E foi o pai dela, seu Joaquim, que havia contratado o Henrique. Quando eu tive a confirmação de que eu falaria com ele, comentei com a esposa do Henrique de Oliveira. Através dela, o Henrique me disse que o seu Joaquim era uma ótima pessoa para falar sobre ele, pois, segundo o próprio Henrique, já havia salvado a vida dele anteriormente. Eu acho que não, sabe por quê? Porque eu comentei com ele que eu ia conversar com o senhor, com o filho do senhor, né? E aí ele pegou e falou, não, pode conversar. Coroa maneiro, falou que você não coroa maneiro. Falou, você sempre tratou ele bem. E ele falou, pode perguntar pra ele de mim que ele vai te falar de mim. Nunca deixei conforme. Olha, tem eu não cheguei a falar o nome do senhor, mas ele falou, olha, tem uma conversa com o Cláudio, que é o irmão da Márcia, que você trabalhou pra eles. Ah, sim. Eu sei quem é, sei que é o Coroa. Aí ele falou, o Coroa que passou mal e eu que socorri, eu falei, ele mesmo. É verdade, né? Aí eu falei, ele mesmo, ele não, pode falar com ele. Eu botou na cama. Aí ele falou assim, o Coroa maneiro. Ele falou que o maneiro, na linguagem deles, que era uma pessoa legal. Ele falou Coroa maneiro, pode falar com ele. O menino falou a verdade, né? Falou. O senhor, ó, diante de Deus que está nos vendo aqui, o senhor ele não falou um ar de coisa não. Não, mas eu carregava isso, para dar comida, para não deixar eles com fome, dava galinha para eles, fazia comida, bastante comida para eles comer, para não ficar com fome, dava comida de Sobrais, lá em casa, sabe? E o Sobrais que nem filho, na verdade. Né? O Sobrais ficava tão feliz de comer a comida que a minha mulher fazia, enchia o pratão para ele, comia à vontade, chamava de menino. Coisa, né? Agora uma pergunta que eu faço pro senhor, que eu faço para todo mundo. O que será que aconteceu com eles para ter acontecido essa virada de chave, essa série de crimes? O senhor acha? Eu acho que revolta do pai ter batido muito neles, sabe? Do pai ter batido muito, talvez revoltaram do pai ter batido muito, sabe? Existe isso, né? Existe, mas assim, olha, eu até acho que pode ter um fio de meada, mas, por exemplo, quando a gente para e pensa, você só vai concordar comigo, né? Olha, apanhou muito do pai, ok. Qual é a ligação de ter apanhado tanto do pai para matar mulheres e depois de morta violar o corpo das mulheres? É isso que a gente não... Isso não entra. Isso não entra na cabeça da gente, é isso, né? Ninguém consegue entender mais essa moça mesmo que foi buscar na montanha, lá no alto da montanha, ela estava com a barriga grávida, aberta, com o neném lá dentro, a cabeça quebrada com a pedra, o seio dela estava tudo marcado de dente, aquela mulher Valentinha, era clarinha assim, o seio dela estava marcado de dente, um pedaço. As coxas dela, toda mordida. Rapaz, nem o animal faz com a perna dele. É isso mesmo. Nenhum animal faz isso. O animal não faz com a perna dele. O animal não morde na perna dele. Não. Desse jeito. Para fazer essa... Pode até brincar lá na vasilha de comida e tal, dar uma bocada do outro, não morder no outro, não. Ao fim da entrevista com o seu Joaquim, eu não podia deixar de perguntar sobre um dos momentos mais conhecidos do caso, o episódio em que sua filha, a Márcia de Mello, teria afugentado a tiros o Ibrahim, que, segundo relatos, pretendia atacá-la. Vou começar a falar a história lá então. Então, vamos lá. Era uma data de Cosmo Damião, dia do Cosmo Damião. Aí eu fui na venda, que é um armazém só que tem lá, porque o pessoal estava repartindo doce, um saquinho de doce. E eu fui com as crianças pegar doce. E nesse meio tempo que eu fui pegar o doce, a minha filha de 15 anos chegou do colégio. Aí ela chegou do colégio, entrou dentro de casa e tal, botou a mochila dentro de casa e tal, e resolveu sair da mão de fora
Foi lá no tanque assim, que tinha, no tanque foi lá. Aí nesse meio tanque, o Ibrahim estava tomando conta dela já também. Estava observando ela. Estava observando ela, tomando conta dela. Aí quando ele viu que dava, ele veio correndo pela beira de um barranco, atravessou um cordinho e pulou nela. Quando ele pulou, tinha uma tela de um galinheiro. Ele se enrolou na tela. Isso aí, que deu para ela o fôlego dela fugir. Ao ele se enrolar na tela, deu tempo dela gritar a mãe e a irmã. Eles fecharam a porta, tudo correndo, as portas, tudo correndo, já estava fechada a porta da sala, fechou a porta da cozinha. Foi quando ele invadiu a porta, deu porrada na porta, mas ele estava sozinho, viu? Estava sozinho? O Ibrahim estava sozinho, estava junto sozinho. O outro não estava junto não, certo. Só ele. Aí, nesse meio tempo, esse menino, tinha vindo junto com ela, esse amigo, esse colega nosso, tinha vindo junto com ela até no alto, e ela desceu sozinha para baixo. Quando ele chegou lá no serviço dele, o pai dele falou para ele, Jean, escutei um tiro. Era o tiro que ela tinha dado. Ele desceu desesperadamente correndo para a estrada abaixo pela montanha, assim, para a estrada montando, ele desceu logo voado, correndo, mas quando chegou cá, o tiro já tinha saído, ele já tinha corrido. Então, esse é aquele episódio que ele tentou arrombar a porta e a filha do senhor deu tiro na porta. Ele desceu apontando, deu tiro e se apontando. Olha só. E aí o tiro não transpassou a porta, não ficou na passou porta. A porta, ficou na Essa foi a sorte do Ibrahim. Ficou entre a porta e o portal. Ah, sim. Entre os dois ali. Se tivesse o buraco lá que o senhor tinha visto, tinha pegado nele. Hoje não está lá mais, que a casa pegou fogo. Ah, pegou fogo lá. Pegou fogo. Eu não tem mais lá a prova. E talvez tinha a porta estava até da casa em pé lá, que eu deixava ela em pé lá. E eu acho que ela está lá. Ainda. Com a marca do tiro nela. Olha só. Aí aqui vem aquela pergunta que eu fiz ao senhor, né? Por exemplo, o senhor tratou o Henrique Ibrahim que nem filhos. Nem filhos, só estava muito bem. Exato. O que pode ter acontecido que virou a chave da cabeça do Ibrahim? O menino comia junto. Então, é isso. O que a gente, na verdade, a gente pergunta isso para todo mundo, né? E a gente não consegue chegar numa conclusão. Uma pessoa igual o senhor deu guarita para o Henrique, para o Ibrahim, para a família, dava de comer, tratava de filho, e de uma hora para outra, o que pode ser? O que será que aconteceu? Ele querer ir lá e agredir justamente a sua filha, de alguém que fez bem para ele. E existe uma narrativa, né? Eu acho que uma narrativa ruim, narrativa do filme que fizeram, né? Que os irmãos estavam se vingando dos maus tratos que eles tiveram. No teu caso, por exemplo, não teve maltrato nenhum. Na verdade, você tratou ele como filho. E ele vai e ataca a sua filha. O que será que aconteceu com esse menino? Eu sabia, né? Eu dava comida e tudo, né? Pra ele à vontade, pra comer. Ele adorava o ovo frito, eu enchia uma bisnaga desse tamanho, com uns 5 ovos dentro da roupa pra ele. E eles comiam tudo. Tá vendo? Fazia isso. Tá vendo? Eu ia na cidade, eu via na cidade que tinha que vir. Naquela época eu estava trabalhando. Sim. Aí eu tinha que vir. Eu levava pão, eu estava muito louco, eu estava tomando louco da virada, eu dava para ele comia, ele dizia, muito gostoso, e estava satisfeito. Depois acompanhava eu, me pedia se eu tinha algum dinheirinho para dar para ele, eu dava, eu dava, mas dava. Sim. Você tem 10 contas aí para me dar, não? Para me dar para minha mãe? Ainda mais que o aluno que vai dar para a mãe, né? Você sempre dava um dinheirinho? Eu dava um dinheirinho para ele, para o Henrique e para o Ibrahim, para os dois. Eles andavam junto comigo, eu na frente e eles atrás. Parecia filho mesmo, parecia da família. Com nada na mão, com faca, nada na mão, sabe? Sim. Entendeu? Ele gostava, o Ibrahim gostava depois muito de usar a tesoura aberta assim, ó. Ele usava a tesoura na mão assim, aberta. Então, eu acho assim, da mata lá, com a tesoura, não tinha arma de fogo, não sabia o que era tiro, não sabia. O senhor falou mesmo, eles não tinham conhecimento. Não sabia o que ia dar tiro. A arma de fogo para ele era um pedaço de linguiça no lixo.
Você não era? Entendeu? Entendi. Eu não sabia mexer com a arma quebrada. Nenhum dos dois. Eles mataram assim, com pedrada na cabeça, esteio, o facão que eles arrumaram o facão lá e ninguém nem sabe Da onde veio? da onde veio, que ninguém sabe. Derrubado lá no lugar. Aí eles andavam naquela área toda, a área da Daniela Gambolinha, Mariana, fazendo campo, para ali afora eles andavam. Eles não andavam muito longe não, tá? Eles não iam longe não. Esse cara, Só aquele pedacinho do meio. pedacinho deles, né? São deles. Eles nasceram ali, então é um pedacinho deles. Entendi. Você vê aqui, tem mais alguma coisa que o senhor acha que é relevante, que o senhor pode falar, que o senhor queria falar pra gente? Que assim, o senhor deu bastante informação, muito boas pra nós. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, o senhor se sinta livre, tá? Eles lá que gravou com você, não deu não? Deram. Acho que o senhor não assistiu o documentário, né? Falaram muito deu. Olha, eu acho que até o momento, quem mais falou assim, que deu mais informação foi o senhor e o seu César. O seu César, Matheus. Você conheceu o César? Eu gravei 1 hora de entrevista com o seu César. Isso. E amanhã ele vai passar o dia com a gente. Se o senhor conseguir com a gente lá, ele vai junto. Na última viagem que eu fiz a Friburgo, por conta do mau tempo, alguns lugares ficaram pendentes de visita. Então, dessa vez eu me programei melhor e passamos o dia, fazendo trilha por vários locais onde ocorreram os crimes. Começamos pelo local onde ficava o antigo barraco da família Oliveira. Dessa vez, quem me acompanhou foi o Sr. César, o mateiro, personagem central no caso, e que eu tive o privilégio de entrevistar na parte 2 deste documentário. Pessoal, ainda estamos aqui na Varginha, agora já aqui acho que uns 400 metros do seu sítio, perto, né, mais ou menos? Esse mato aqui, que você está vendo aqui atrás, era aqui onde estava um barraco deles, onde morava o Brasa, a Maria Luísa. 6 pessoas. 6 pessoas moravam aqui. Os 4, né, que era o Henrique, Ibrahim, a Márcia e o Joilson, o pai e a mãe. Moravam exatamente aqui. E é, assim, muito perto do sítio do seu César aqui, né, seu César? Encostado, né? Tinha lavoura pra frente também, né? Sim. Então, bom, eles trabalharam, o senhor já falou desse depoimento pra gente. Só que é aquela coisa, né? Uma região também bem afastada. E aqui eles tinham um conhecimento da vivência da mata, né? De entrar, de sair, tudo, né? Enfim. Hoje já não tem mais o barraco, né? Mas tem uma foto no jornal, né? Que eles estão em frente de uma casinha. Tem uma foto no jornal que tá só não tá a Márcia na foto. Um dos aqueles recortes. Que eu acho que foi aqui, que era uma casa que tinha umas pastilhas de cima, era uma folha, se não me engano, né? No tempo que o Bob estava andando aqui, ainda tinha Ainda tinha, né? Tinha. Aí, pessoal, uma das casas aqui onde eles moraram, ainda na região de Varginha, né? E faz sentido, né? Aqui no seu César a gente estava conversando no carro, observou bem. Na verdade, eles passavam mais tempo aqui na Varginha, a maioria dos ataques foram na Varginha, do que na Janela das Andorinhas. Sim. Vamos lá. Tá vendo esse vídeo? Ali tem uma pedra ali, tinha uma vila de abelha. Brejo ali. Os filhos com vermelho ali. Embaixo da pedra. Embaixo da pedra? Embaixo de uma pedra ali. Pedra feia, melhor. Ali debaixo. Eu trabalhando aqui, aí eu desci ali para ver se a caixa da madura, uma coisa. Toquei a bosta dentro fresquinho, descendo no fumaça. Tinha acabado de fazer. Tinha acabado de fazer. Aí eu peguei, voltei para cima e comuniquei com o pessoal lá em Rio Grande do Norte, que veio fazer o circo. Nós fizemos o circo daqui para lá, olha. E ele estava atrás de nós. Olha só. Um absurdo. Ele estava nas nossas costas. Olha só. Eu estava vendo ele. Esse vídeo que você falou comigo, depois eu vou ver lá. Eu não estou lembrado agora. Aqui, ó. Mostra esse pedaço aqui então, só pra... Bem aqui nessa direção dessa baixada aqui tem uma pedra. O seu César falou que atrás da pedra tinha um esconderijo deles, onde dava para eles entrar e ficar escondido aqui. Mole. E aqui é uma região que tem que ter um pouco de cuidado. Não sei se vai sair no vídeo isso. Tá rolando um zunido de abelha. Bem forte. Bem forte. Então tem muita abelha aqui na região. A gente vai ficar esperto.
Onde? Dentro do mato, viu? Tá vendo a abelha? É, sim. A gente fica bem esperto com as abelhas aqui. Mais adiante, passamos por um local onde o Sr. César nos contou uma história curiosa durante o período de caça aos irmãos necrófilos. Olha lá. Aqui que eu descobri que tinha um cafofo de uma escudeirinha aqui embaixo, debaixo de uma pedra. Aí, depois eu convidei o pessoal Rio-Grandinha, umas 12 pessoas mais ou menos. Tá. Aí nós fizemos o circo aqui, olha, era meia-noite. Esperamos o dia amanhecer. Aí olha que umas 4 horas da madrugada, escutei um barulho pedindo ali. Depois do jardim ali, e eu aqui. Quando escutei um barulho, eu tirei meu espingarda, 32, sem fazer barulho. Olha que eu olho para trás aqui, o jardim tremendo. Tremendo igual a varagueira. Ah, foi aqui a situação, foi aqui. Olhar para trás e fazer isso aqui com ele. Calma. Amanheceu o dia, nós juntamos, vamos fechando tudinho, tiramos um cafofo lá, fechando. Vamos pegar, né? Nada. Quando descobri no outro dia, a gente andou Ele estava lá pra cima. pra lá, estava no barraco lá naquela matinha, Olha só. nas nossas costas. Entendi. Pegado, hein, seu César? Tá? Pegado. Não foi fácil, não. Meu Deus do céu. Foi uma luta. Numa casa lá na frente, nós botamos chumbinho dentro da linguiça. Dentro da linguiça. Ficou no fumeiro. Ele arrombou, comeu. Não aconteceu nada. Morreu não. Não aconteceu nada. Doideira, E sujou feio. A bosta dele achando feio, olha. Meu Deus. Não morreu não. Olha só. Eu contava que tinha morrido. Eu tava É, porque certeza. tinha veneno, né? É. Não pode. Caramba, seu Doideira. César. Doideira mesmo. É uma história. Uma baita de uma história. É, Em seguida, fomos ao antigo terreno do Sr. César, onde ele também nos relatou um confronto com o Ibrahim. Estamos aqui agora onde era o sítio do seu César, naquela época dos crimes, né? O seu César aqui cuidava de tudo, era dono de tudo isso daqui. Ele estava nos contando o seguinte: o senhor estava vindo aqui de cima com a esposa, é isso? foi um nenenzinho de Um neném de colo, vindo do supermercado, é isso, né? Eu estava no mercado. E aí o seu César pode falar. O senhor falou silêncio. 10 horas da noite. 10 horas da noite. Aqui nos pais 10. Aí na hora que eu cheguei ali, eu falei com a minha mulher, falei, ó, fica para trás, uns 4 ou 5 metros para trás, e sem fazer barulho. Já dei lá em cima, já falei, sabe? Aí a hora que cheguei ali, eu vim vindo, agora do lado. Aí o que aconteceu? O seu César estava armado, já tinha um revólver, né? Ele Eu engatilhou, ele veio na frente e deixou a esposa para trás. Nós estamos indo aqui. lua clara igual dia. A lua clara igual dia. Olha só. Aí vim, a hora que eu cheguei aqui, mano, eu já fiquei na porta ali, ó. O Henrique estava aqui? Aí eu fiquei na porta, eu não tô dentro. Aquela frecha. Ah. Aqui, eu vim, você viu a distância que eu vim? E ele tá do lado, Vamos supor que fosse ele aqui, ó. de lado que tá. Estava assim e estava aqui. Eu vim até aqui, ô. Eu vim até aqui. Não tinha como errar. Não tinha como errar. Falhou assim. Eu tava aqui, entendeu? Estava aqui assim, ó. Olhando. Não tinha como eu errar dali aqui. O senhor estava exatamente aqui onde nós estamos aqui. Aí eu fui na quarta puxada. Na quarta puxada que eu dei, ele pegou e deu um pulo aqui abaixo. Ele desceu por aqui. Desceu por aqui? Ele desceu por aqui e pulou. Pulou que eu estava descendo. Aí eu peguei, fui olhando assim, só escutei, olha que o outro pulou de lado da cozinha, o Ibrahim, ele estava fazendo a broa. Ali dentro. Ele pulou lá, olha. Por aqui, quer ver? Pulou aqui, olha. E desceu por aqui abaixo. Saiu de dentro daqui, pulou pra cá e ele também pulou pra cá. Pulou aqui dentro. Aí daqui ele pulou. Olha lá o senhor, olha lá, ó. Aí lá, ó. Ó. Ô, Benjamin! Tem gente ali? Tem ele lá. Ô, Benjamin! Se vinha alguém, se vinha sem avisar, você descuidou, né? Ele não viu o senhor chegando, né? Aí ele saiu daqui, pulou, caiu. Aqui era sem caída, né? Igual cera, né? Tá aí. Até hoje, aí você escutou, olhou, aí o Ibrahim saiu correndo. Só o pulo do outro desceu. Olha só. Desceu por aí abaixo. Meu Deus. Os esconderijos deles é logo na frente ali, a gente não sabia. Então, mas você vê, é aquilo, né? É. Nesse episódio, os dois estavam juntos, né? Tava os dois juntos. Os dois juntos. Que coisa, hein, seu César?
Sinistro, cara. Sinistro. Ah, sacanagem. É. Brabo, Não é pra hein? qualquer um, não, tá? Grita aqui pra ver se alguém escuta. Escuta nada. Não escuta, não. Tá nada. Não tem ninguém que Aí que eu te escuta. falo, numa situação dessa, o cara deixa a esposa sozinha em casa com os filhos. Se eu deixasse morrer, eu tinha perdido. Pode Mas nem pensar num negócio desse. minha mulher não escutava bem, não, tá? Então, Mas não tinha eu nem falei com ela, pensado você sabe, não vai ficar em casa. Se ficar em casa, eu não vou pro mercado vender mercadoria. isso aí, tá certo. E não tinha morrido. Atitude certa. Isso aí. Foi o que salvou ela, né? Foi. Salvou. O último crime foi há 2 semanas. As vítimas moravam nesta casa a 200 metros da estrada. Os 2 irmãos arrombaram a porta dos fundos logo depois do meio-dia e agarraram a dona da casa. O filho, de 9 anos, tentou defender a mãe e foi morto a pauladas. Quando o marido chegou em casa no fim da tarde, descobriu que a mulher tinha sido arrastada pelos cabelos para cima desse morro. Lá ela foi morta e depois o corpo foi violentado. A mulher estava grávida de 7 meses. Enquanto seguíamos para a antiga casa do Isídio, que era o viúvo da Maria Dorcilea Faltz, a vítima que foi citada na matéria anterior, o Sr. César sofreu um pequeno acidente. Um galho pontiagudo entrou na batata da sua perna enquanto ele abria caminho pela trilha. Felizmente não foi nada grave. Eu insisti que nós deveríamos levar ele até o hospital para verificar se havia alguma urgência, mas ele teimou e pediu para que nós seguíssemos com a nossa caminhada e, respeitando ele, nós fizemos assim. E é um fiatinho, né? Coloca, ô Ciado, coloca a mão aqui para ela vai parar de sangrar. Pô. Depois ali embaixo, não é? É, pra poder, a gente poder dar. Você poder... Tem certeza, seu César? Não, pode estar. Ó, pelo amor de Deus, hein? Tá? Deixa eu lembrar que eu te Tá bom. Fica o chapéu do senhor, tá? Só quer o chapéu? Eu quero que pare de sangrar para nós ir lá no outro local. Não, tudo bem, mas eu fica tranquilo que eu estou à disposição do senhor. Tá? Amarrando aqui, você saber se vai parar ou não, não é? Tá bom, isso. Não pega uma vez, você pega a veia e é Não, perigoso. pega bem a função, né? Aí não é o caso. Não, aí deu uma rasgada mesmo. Mas não veio. Eu caí. Vamos lá, cuidado, hein? Não cair não, a hora que ele entrou. É, foi na hora que pisou, eu acho. Ó, aqui tem um buraco, tá vendo? Tem que precisar cuidado aqui com essa madeira pra não se machucar. Aqui, ó. Agora que dá Deus a chama, né? Os pontos que são perigos, ó. Cara, tá aqui Tá mesmo. tá acostumado a andar no mato, igual o Cico. Mano? Daqui mesmo, hein? Como é que tá? Né? É isso aí, pessoal. Chegamos aqui na casa do Isídio, né? Essa casa aqui, a gente ficou aqui uns 25 minutos, né? Pra achar no meio do mato aqui. Então, uma trilhazinha fechada. O Sr. César abrindo o mato aqui com os meninos. Machucou um pouquinho, né, Sr. César? Deu uma quicada na perna. É a vida. Os mateiros são muito experientes. O que acontece, né? Eu queria muito ter vindo aqui, por quê? A história do Isídio é uma história que me deixa muito chateado. Em qual sentido? O Isídio ele foi abandonado num sítio. Essa é a história dele, tá? Foi abandonado num sítio.
E aí ele já cresce, né, como uma criança adotada. Naquela época, aquela coisa, adotado, né? Então é muito natural a gente fazer uma inferência de que ele tinha o desejo de ter uma família. Aí ele se casa, ele vai morar em Lumiar com a dona Maria Dorceléa Foltz. Tem o primeiro menino, que é o Adriano, né? E eles tinham uma filhinha pequena, que caiu dentro de um poço lá em Lumiar, no sítio. Ela morreu afogada. Então isso foi um trauma muito grande, né, para a família. E aí eles decidem sair de Lumiar e vir aqui para a Janela das Andorinhas, vir para essa casa aqui para recomeçar a vida. Foi assim que eles vieram chegar aqui, né? E aí um dia, né, na primeira parte do documentário, a gente até deu o depoimento do Charles, né, que o Isídio tinha ido fazer as compras, até ele bateu na casa lá do Charles, o pai do Charles, para trazer ele para cá para as compras, tem um lugar alto aqui. E a Maria Dorceléa Foltz ficou sozinha com o filho Adriano. Ibrahim entrou aqui dentro da casa, né? Mataram o menino que ficou bem aqui, vou mostrar a casa na parte de dentro para vocês. Atacaram o menino aqui, na verdade o menino foi morrer no hospital alguns dias depois, mas ele teve aqui o ataque de morte aqui, bem na entrada. Ele já pegou a Maria Dorceléa Foltz daqui e subiu por essa direção aqui, né, César? Que aqui vai dar para uma montanha, né? Vai sair lá perto do seu Hélio Fonseca lá. Então, é uma história muito triste porque o que eu chego à conclusão, né, que o Isídio ele só tinha o desejo de ter uma família. E fui ver as entrevistas do Isídio nos jornais que ele deu na época, né, que ele dizia, olha, eu sou um homem sem rumo. Eu enterrei meu filho faz 2 dias, estou enterrando a minha esposa hoje. A esposa dele foi encontrada vários dias depois, né, para lá. E numa situação deplorável, ela estava grávida, tá? Perto já de dar a luz pro bebê. Barriga aberta, o bebê do lado de fora, mordidas, né, aquela coisa horrenda. Um dia, 2 depois foi matado. E só de, assim, pra mim, né, me dá aquela... Tudo isso aconteceu nessa casa. Me dá aquela sensação de estar revivendo um pouco do passado. E é uma tristeza danada, né, a gente viver essa história, mas eu acho que a história do Isídio era uma história que vale a pena ser contada. Né? Quer falar alguma coisa, César? Fala, não. Não? Aí você fica imaginando, eu fico pensando, nós viemos aqui, nós temos experiência para poder andar em mato. Foi um sacrifício chegar nessa casa aqui, não foi fácil, foi difícil. Você imagina ele arrastar essa mulher. Sim, então, grávida. Eu tava passando ali, eu tava pensando na minha cabeça, como é que esse cara conseguiu subir com essa mulher arrastando? Coisa de doido. Claro. Então, pode falar. Posso? No dia que ele matou essa senhora aqui, ele saiu lá de perto da minha casa, na Varginha, lá na virada, no Alto do Rosário, e um dia antes eu vi o rastro dele. Eu falei, meu cara, já falei, João, aí o Ibrahim passou aqui hoje. Isso foi na sexta-feira. Aí passou, tinha chovido, aí eu vi o rastro, falei, o rastro dele subiu por cima do meu sítio, em direção aqui. No outro dia, essa mulher morta. Meu Deus do céu. Como é que pode, né? Uma história muito triste. Muito triste, cara. Que é... Assim, eu não vou... Obviamente que eu não vou minimizar as outras histórias, né? Mas eu acho que, assim, que o nível da crueldade aqui foi muito grande. Que atingiu um menino de 9 anos. O menino provavelmente foi defender a mãe. Com certeza. Lógico. Né? Aí ele, parece que foi aquelas madeiras de baraúna, de cerca, né? Bateu na cabeça do menino para esmagar a cabeça do menino. Aí a mãe grávida com certeza não vai conseguir reagir contra um homem. Aí ele pega a mulher, barbariza a mulher, leva a mulher para cima desse morro. Quer dizer, todas as histórias das mortes são tristes. Mas na minha opinião pessoal do Marco aqui, eu acho que aqui foi onde teve a maior crueldade. Foi sim, foi quando teve a manifestação. Né? Exato. Então, foi aqui que teve a manifestação. A senhora Maria Dorceléa Foltz, quando encontraram o corpo dela, na rua, né? puseram dentro de um caixão, sem fazer nenhuma tratativa, levaram lá na porta da prefeitura de Friburgo para protestar, para mostrar o corpo dela daquele jeito e dizer assim, ó, alguma coisa tem que ser feita. Então essa morte que aconteceu aqui gerou uma comoção muito grande na sociedade, né? Mas eu, estudando a história, eu fiquei mais triste na questão do Isídio. O Isídio, infelizmente, faleceu em 2007. Eu procurei saber dele e encontrei que ele está enterrado lá em Lumiar. Voltou para lá, morreu para lá. Se entregou às bebidas, né? O que uma pessoa... não estou justificando, mas assim... A pessoa perde uma filha, depois perde o filho, depois perde a esposa. A pessoa às vezes não encontra o sentido da vida. Não é minha intenção julgar o Isídio, mas é contar uma triste história de alguém que só queria ter uma família. Isso aí, pessoal. Estou entrando aqui na casa. Sempre o chão, tá? Oi? Olha sempre o chão. Tá. Sempre o chão. Eu tô com um pouco de dificuldade para falar, porque eu tô com o nariz tampado. Tem muito morcego aqui.
Aqui é a casa da Maria Dorcileia Faltz, onde o Adriano foi atacado também, e morava o Isídio. A casa está totalmente abandonada, morcegos. Olha pra cima, você viu banheiro. Né? Um montão de morcego ali. Banheiro. É muito morcego. Será que foi essa porta aqui que o Ibrahim... O Adriano, É, né? nem entra aí não. Deixa eu lá. Oi? Não sai pra cá pra lá. Não, não abre não. Ele tá muito Tá. sensível, não é? Provavelmente foi essa porta aqui, né, que o Ibrahim invadiu pra pegar eles aqui dentro. É, com certeza aqui ou lá, né? É. Mas provavelmente seria ali. Sim. Nossa, é bom ali. Pelo que se vê, provavelmente aqui. É. Uma pena. Aqui, que foi aqui, ô seu César? Que o menino foi encontrado? Ô seu César, foi aqui que o menino foi encontrado? Rapaz, eu não sei, ele foi encontrado aqui, mas não sei se Foi nesse pedaço, né? Entendi. Jogaram pra fora e não sei. Tá, não, entendi. Ele arrastou a mulher e o menino Ficou jogado aqui. ficou jogado ali. E aqui mais um quartinho, devia ser o quartinho do Adriano. É. Não é fácil não, pessoal. Uma casa que contém uma história muito triste. Muito triste. Depois de revisitar a história do Isídio, nós seguimos para um outro ponto. Um lugar conhecido na região como Desconjuro. Foi ali que os irmãos mataram a tia, a Vera Lúcia Damasceno. Um dos episódios mais brutais de todo o caso. E que ainda hoje carrega um peso muito difícil de explicar. Pessoal, estamos chegando aqui num lugar que chama-se Desconjuro. Nós estamos indo pegar a cruz onde foi a morte da tia do Ibrahim e do Henrique. O seu César conhece o lugar, tá levando a gente lá. Fui. Isso mudou muito, rapaz. O açude de cima, mas não lá. Fica bonito, né? Parece um pouco. É, lembra mesmo. Bom, pessoal, aqui onde nós estamos, o que acontece, né? Se você puder filmar ali, eu vou apontar aqui. Se vocês quiserem pra cá, isso dá pra ver na ponta aqui do facão. Ali tem uma casinha destelhada. Ali era a casa da tia do Henrique e do Ibrahim, tia que foi vítima deles. Não sei se dá pra ver aqui na ponta do facão aqui, ó. Pronto. Tá sendo destelhado ali, tá? É ali. O que acontece? Aqui já vai virar uma propriedade, mas ela foi... Percebe? Ela foi morta ali, é isso? E aí veio pra cá, né? Arrastou ela pra cá. Aí tinha uma cruz ali que tá bem nesse galho aqui, ó. Vê se dá pra ficar aqui, esse galho aqui, ó. Tinha uma cruz que era o local onde ela foi encontrada morta. Então, uma das vítimas deles, né, que é a tia deles, essa tia que dava guarita pra eles, que era a Vera Lúcia, né? O nome dela, né? Vera Lúcia Damasceno. Na época não tinha casa, não tinha nada. É, que era só mato. É que nem eu tava falando pro seu César, né? Até acho estranho, ainda soa mal pra mim, seu César, que aqui o local chama Desconjuro. É um nome pesado, né? Nome assim, né?
Mas não tinha, assim, hoje a gente vê que tem algumas fazendas, sítios, mas naquela época isso aqui era tudo mato. Tudo, não tinha essa propriedade aqui, não tinha nada, né? Então, atrás aqui é a casa onde que ela morava, que a gente mostrou. E bem aqui nesse galho aqui é onde tinha uma cruz, que foi tirada, que agora é uma propriedade particular. Mas era a cruz onde foi o corpo dela foi encontrado. O que dizer, né? Eu sempre falo isso, né? Mas é como reviver um pouco do passado, né? E você tá aqui vendo isso assim de frente te dá outra dimensão. E pra mim é estranho, porque eu dimensão. fico naquela época. Tem 30 anos quando vem aqui. Exato. Se alguém me contasse e tentasse narrar pra mim, eu nunca ia conceber na minha cabeça esse lugar desse tamanho. Né? É muito grande, né? Muito, né? É muita extensão, né? Muito extensão, sim. E saber que eles andavam tranquilo, né? Ali, Cico, tá vendo ali, aquela mata ali? Aquela mata ali que eu tava falando. Ali, tem uma trilha ali que eles passavam ali, que foi difícil demais passar. Ela pegava ali, dali ela virava, saía em Varginha. Do outro lado desse morro é Varginha. Aí tem uma estrada que você vai atravessar, eles atravessavam a estrada e pegavam outra mata. Lembra quando eu mostrei no primeira parte do documentário uma pedra que eles ficavam em cima vigiando? A área aqui foi uma área que eles usaram muito. Por quê? Ali, você lembra que foi dito que eles eram vistos em vários lugares ao mesmo tempo? Sim. Eles utilizaram muito isso aqui. Isso aconteceu muito nessa região aqui. Eu vou estar mostrando para você uma casa aqui em cima, aonde eles entraram e estavam ali, e as pessoas denunciaram. E quando a polícia chegou no local, menos de 10 minutos depois, eles já foram vistos em outro local. E as pessoas não entendiam o porquê que isso acontecia. Agora eu vou estar explicando para vocês. Porque essa mata aqui, ela tem uma ligação, que eles tinham uma trilha que passava por baixo dessa pedra e saía naquela grota ali. Aquela grota ali, ela vai sair em Varginha. Daqui até Varginha, de carro, você vai levar uma faixa de quê? De 30 minutos? 30 minutos. 30 minutos, né, Rosal? 30 minutos. Então, eles tinham essa facilidade. Cortava direto, né? Cortava direto. E se você sair em cima daquela pedra lá. Entendi. E vai sair aonde o Ibrahim... Dessa vez nós estamos do lado de cá. Do lado de cá. Da primeira parte do documentário a gente estava do lado de lá. Do lado de lá. Só que é chão. Daqui lá é chão. Não é pouca coisa não, tá? Olha, só o chão que a gente fez pra ir lá na casa do Isídio, pra mim foi cansativo, né? Aqui é bem longe. Aqui deve ser mais longe ainda. E vou te falar, é uma mata difícil de passar. Difícil, mas muito difícil. César, que a voz dele é mais baixinha. Seu César, o que o senhor sente passando por todos esses locais aqui de novo? Eu acho uma recordação ruim, mas deve ser recordado. Deve ser recordado, sim. Deve ser lembrado, porque foi muitas pessoas envolvidas nisso, sim, que sofreu na pele, não é? Sim. Muita gente mesmo. Dá aquela... assim, eu que não passei pelas coisas que o senhor passou na época, estava aqui, né? Depois a gente se sente assim, né, meio comovido, imagino... E aqui não é Friburgo, não. Não. Aqui é 2 Barras. Aqui já é 2 Barras. 2 Barras. Quer dizer, 2 Barras, Bom Jardim, Sumidouro, Nova Friburgo, 4 municípios de Atacô. Quer dizer, essa serra que faz divisa, entendeu? Entendi. Que coisa. Faz divisa. Quer dizer, terrorizou Bom Jardim, 2 Barras, Friburgo e Sumidouro. Que Mariana é Sumidouro. Sim. Como eu falo, né? Eu não estava aqui e eu fico comovido de ver assim de perto essas coisas. Eu imagino o senhor que esteve ali totalmente ajudando a polícia, né? Rastreando eles, enfim. Uma volta ao passado. E assim, aqui eu digo para o senhor, olhando assim, por que eu acho que a história ela precisa ser recontada às vezes? Porque se eu andasse por aqui sozinho, seu César, eu achava que isso aqui era um pedaço do paraíso. E até pode ser hoje. Mas tem uma história, né? Tem um passado que eu não conseguiria imaginar. Nunca que eu ia olhar para um campo desse, imaginar que ali foi a vítima a Vera Lúcia Damasceno foi encontrada morta. Mas nunca que ia pensar isso, né? Estava roçando pasto aqui. Aqui. Estava roçando pasto. Ele pegou ela, eu matei, ela não deu. Ele bateu, passou para lá. Matinho. Eu me sinto realizado, sabe por quê? Porque, graças a Deus, eu não perdi nenhum da minha família. Graças a Deus. Incrível, não perdi. Incrível, foi mesmo. Incrível. Você vê minha filha falar depoimento, quer dizer, a mais velha, que ela passou, eu te contei. Sim. Mas assim, eu entendo o que o senhor está dizendo, que o senhor foi agraciado de ninguém da sua família ter se perdido. Mas isso deveria ser o normal, né, seu César? Todo mundo podia ter passado, né? Podia ter se livrado disso, né? Podia falar isso. Não, das 2 primeiras, não. As 2 primeiras não davam, mas as outras... Depois dava.
Dava pra ter sido, né, melhor, né? Enfim. Leva mais a sério, não é? Sim. É o que o senhor já tinha falado, né? Mais a sério. Eu não quero fazer críticas ao trabalho da polícia nem nada. Eu trabalhei com o pessoal do BOP, trabalhei com o batalhão de Friburgo, respeito todos eles, Sim. todos eles bom. Mas assim, a impressão que às vezes que dá... A gente tem que fazer o que manda. A impressão minha, tá? É que às vezes acho que eles menosprezaram o conhecimento que eles tinham de área. Daqui a pouco a gente pega, e demorou um ano. É isso aí. Esse é o problema. Né? Eu não crucifiquei não, entendeu? Não, nem eu. Porque Deus me livre. eles trabalharam. Sim, vieram fazer o trabalho deles, mas, né? Muitas vezes xingar, sofrendo dentro do mato e sem resultado. É isso aí. Em seguida, nós fomos para o local onde a Norma foi encontrada. É um ponto extremamente isolado da região, marcado pelo silêncio e por uma sensação que é muito difícil de descrever. Foi nesse local... Pode começar. Sobre Norminha, no dia que ela morreu, eles trabalharam, o Henrique, o Brahim, o Braz, o Luzia, acabaram tudo cortando bambu aqui em cima. Aqui em cima. Nessa serra que tinha uma só de bambu ali. Aí a Norminha, o pai dela, eles mudavam Boa Esperança. Eu morava aqui embaixo. Dá pra mostrar a casa, depois eu vou mostrar. Ela tem bambu lá. Uhum. Pois é lá mesmo. Aí ele pegou o Brahim e ficou pra trás. Eles foram andando mais na frente e gostavam também de separado. A Norminha, ela chegou lá embaixo no ponto final, já quase no ponto final já quase lá embaixo. Aí esqueceram a chave, acho da casa lá, em Boa Esperança. Acho que esqueceram aí. Aí pediu ela pra voltar, ela voltou sozinha. Oh meu Deus. Sozinha, o Brahim estava para trás, viu ela voltando, entendeu? Voltando, ele se tocou e o pai e a mãe foram embora. Pô, sacanagem, o pai e a mãe tinha que levar ele junto. 11 anos? Pegou ela, por aqui, olha, pegou ela e arrastou, quer ver, olha? Vamos lá. Ela pra cá. Eu não vou marcar com ele, mas nunca vai ficar dele. Olha o bambu lá, ó, em cima lá no que tá fazendo. Olha lá, o bambu lá. Não, nem cima. É verdade. Lá no alto. Deixa que tá fazendo bambu. Ele pegou ela, sai. Pois é, pessoal, estamos aqui nessa região de mato. A gente não vai descer porque tá muita árvore derrubada, uma parte de muita pedra, tudo, mas foi nessa mata aqui que o corpo da Norma, que já foi a segunda vítima, e a Norminha Araújo já foi encontrada, né? Como o seu Célio estava contando, a família foi buscar, estavam indo embora, a família do... Esqueceu a chave. O Ibrahim e o Henrique, tava todo mundo fazendo aqui um trabalho de cortar bambu aqui em cima. O Ibrahim ficou para trás e aí a família chegou na casa e esqueceram a chave. Norminha voltou nesse caminho que a gente está fazendo para pegar a chave. Nesse meio de caminho, o Ibrahim pegou ela, arrastou por essa estrada que a gente está descendo e entrou para dentro dessa mata e fez o que fez. Não sei se vocês estão ouvindo só o barulho nem do vento, talvez, né? Que se gritar nessa cidade, ninguém ouve também, né? Não dá para ouvir nada, não tem vizinho perto. Nada. São fazendas muito grandes, região de mata muito difícil, a trilha é muito difícil aqui. Isso hoje, né? Imagine 30 anos atrás, que devia ser pior ainda, né? Pior ainda. Então, é isso aí. Em seguida, fomos até o local da morte da Eliana. Um ponto simples, quase esquecido, mas carregado de memória. E foi ali que tudo começou. Muito bem, pessoal, estamos aqui. Aqui é final de Rio Grandina, já para chegar em Varginha. Bem aqui foi o local onde foi encontrado o corpo da Eliana, né, uma das vítimas deles. Você vai ver a entrevista também, ainda aqui nesse documentário, com a filha dela. E nós vamos lá achar o local exatamente onde o corpo dela foi encontrado. Vem comigo. Vamos lá. Seu César, então
Foi exatamente aqui que o corpo dela foi encontrado. Eu estava amarrado de arame com as mãos para trás. Já estava com quantos dias estava? A dica está uns 5, 6 dias para lá. Então já estava num estado de decomposição já, né? Tava, né? Tá, 5 ou 6 dias. Aqui é a região bem fechada. Ou mais, né? Ou mais um pouquinho. Então aqui foi exatamente nessa pequena clareira que tem aqui. Debaixo do bambu. Que a Eliana Aqui. A Eliana Xavier, o corpo dela foi encontrado bem aqui. Aqui então, aqui já é Varginha ou divisa de Varginha com o Rio Grandino? Não, aqui é Varginha já. Aqui já é Varginha, tá. É quase divisa com o Rio Grandino. Tá. É quase divisa, porque Babá já é Rio Grandino, não é? Essa aqui foi a segunda, né? Segunda vítima deles? É a primeira vítima. Depois foi a Norma, né? Depois a Norma, eu vou mostrar mais ou menos logo. Legal. Então aqui, nós gravamos uma entrevista com a filha da Eliana, com uma das filhas dela. A gente vai colocar a entrevista lá para o pessoal ver. Mas foi aqui, pessoal. Aqui foi dos lugares onde uma das vítimas foi encontrada, né? Uma região assim, é muito parecido assim, é tudo... Primeira vítima, né? Mata fechada. Daqui se você dar um grito ninguém vai ouvir, né? Porque a gente tá tudo longe. E é isso aí. Tem morador só lá em cima no alto lá. Só lá pra cima que mora gente, né? Aqui o cara não vai ouvir nada mesmo. Ele deixava gritar também não. Não? Ele deixava gritar não. Não dava nem tempo, né? Já fazia aquela mordaça, né? Deixava gritar não. É. Isso aí. Após um dia cheio de trilhas e desafios, e vários lugares marcados por histórias tristes, o Sr. César gentilmente me convidou para ir até a casa dele. Na casa dele tive a oportunidade de conversar com a filha dele, chamada Silésia, que viveu tudo isso de perto e nos contou gentilmente um pouco dos momentos de pânico que ela enfrentou na sua adolescência. Pessoal, estamos aqui com a Silésia, que é a filha do Sr. César. O Sr. César está aqui com a gente. Nós fomos hoje lá onde era o sítio do Sr. João e onde tinha a beira da estrada a casa do Ibrahim, enfim, todos eles. E a Silésia teve uma passagem que quase foi um ataque, na verdade, que ela vai falar pra gente e a gente vai ouvir da pessoa que passou pela situação, como que né, de detalhes, enfim, o que foi dessa situação. Então, na época, meu pai fazia uma lavoura lá no São João, né? Ele tinha uma plantação na época até de repolho lá. O senhor utilizava o sítio lá também? Né? Eu utilizava o sítio lá, pai plantava lá. Aí pai, nessa noite, pai foi pro Ceasa, né? E de manhã, mãe, lá tinha uma horta de cebola, coisa. Sim. E a mãe pediu pra eu ir lá buscar. Só que pai tinha dado uma ordem, não era pra gente sair de casa, pra minha mãe, porque... Por causa desse percebe. Era a situação, porque já tinha matado outras pessoas e tava mais recente essas situações, né? Sim. Tava aflorada, né? Aí pai falou, Dilma, você não deixa essas crianças sair não. Eu devia ter uns 14 anos mais ou menos na época. Você não deixa essas crianças sair não, porque Brahim tá atacando aí e a gente não sabe o que pode acontecer. Aí mãe insistiu muito, eu fui lá banhar a cebola. Quando eu passei, rapaz, ele tava naquele barraco dele, ele viu eu passar aquele barraco de madeira, aí botou o pescoço assim, aí eu continuei, eu falei, caraca. Tava todo mundo ali no... A família dele tava lá. A família dele morava nessa casa. Nesse dia, tava todo mundo dentro de casa, mas só ele me viu passar. Aí eu fui embora. E você viu que ele te viu? Vi que ele me viu. Aí eu fui embora. Aí chegou lá... A presença de espírito ali, né? Você cara, deu um desconfiômetro, né? A gente já tinha medo, né? Porque, né, a situação era muito séria. E assim, aí eu fui lá, banhei a cebola. Quando eu cheguei no curral da vaca, que eu olhei pra pegar a cebola, eu olhei pra cima, ele tava lá em cima me esperando. Ele devia estar uns 100 metros de novo lá dentro. Eu falei, caraca, ele vai me pegar. Tá doendo o pé não? Aí eu pensei, falei, o que que eu faço? Aí tirei a cebola, tinha um ipê grande assim. Não tinha ninguém no sítio naquele dia, cara. Tinha ninguém, ele morava no centro e ele ia lá só de vez em quando. A passeio, né? Passar final de semana. Falei, cara, o que que eu vou fazer? Lembrando assim, até dá uns troços, você lembra? Claro, imagina. Você me contando que dá um negócio, imagina se lembra. Aí, cara, na época, eu lembro que eu peguei um IP desse tamanho assim na vaca, na curral da vaca. Eu vou postar assim no curral da vaca. Aí eu subi na ripa do curral e, pô, meu tio trabalhava lá com meu pai de meia. Aí eu falei, cara, a única solução é eu botar meu tio
Só que meu tio não tava lá. Você sabia? Foi uma coisa de Deus. Cara, eu sabia. O João tava no Ceasa com meu pai. Aí eu subi na ripa assim, na cocheira, né? Na cocheira de vaca. Subi e gritei pra baixo. João, vem almoçar. Hoje não é dia de trabalhar. Era domingo isso. Aí gritei de novo bem alto pra que Ibrahim escutasse. Quantos anos você fez? Aí, rapaz, acabei de apanhar a cebola e fui embora. Quando eu olhei pra trás, ele não tava. Falei, cara, ele tá dentro do mar. Era o único caminho que eu tinha que passar. Não tinha outro caminho. Meu Jesus. Aí eu passei, rapaz. Passei orando pro Dina, Deus, é Deus que guarda mesmo. Ó, Deus que guarda. Aí passei. Quando eu cheguei lá na frente, que eu fiz a curva, que eu passei pelo barraco dele, ele já tava lá olhando de novo. Ele falou, pô, quem diz, né, perdi o bode. E meu tio não tava lá. Ele matava. Matava, foi de Deus mesmo. Com certeza ele ia fazer um bote lá. E eu, quando tinha 18 anos também, eu morava na Varginha, só que eu já era casada. Tava grávida do meu filho mais velho. Tem 30 anos. Você era Albertina, não é? É, eu morava na Barrichinha de Mirandila, só que na casa da Albertina. Nós entrevistamos a dona Albertina. Aí o meu ex-marido, ele, na época, né, que era meu esposo, ele tava plantando inhame de tardinha no sábado. E foi pra casa da mãe dele pegar um adubo. E eu tava ajudando ele a plantar. Rapaz, os cachorros latiam muito. Aí eu fui fazer um xixi atrás da bananeira. E os cachorros latiam muito, os cachorros latiam muito, os cachorros latiam muito. Isso já é com 18 anos. A que eu te contei atrás é com 14. Tá. Aí isso aí já é com 18. Os cachorros latiam muito, Aí ele falou assim, ó, não vou voltar mais pra roça não, tu vem embora, porque já tá escurecendo. Aí eu fui embora, pra casa da minha sogra, da minha ex-sogra. Aí ela, à noite eu voltei lá pra pegar uma roupa, porque eu não dormia lá, porque na época eu não dormia com o revólver do travesseiro. Situação de medo, né? É, aí ele pegava 10 horas da noite, ele foi trabalhar e eu não dormi na minha casa. Eu só ia lá pra apanhar roupa, essas coisas. Ela vai fazer? Ela vai ficar Aí de manhã, quando eu acordei, aí de madrugada os cachorros latiram, dá uma bagunça lá no meu quintal lá. Vamos aqui na Praça de Conselheiro, mais ou menos, 50 metros da minha casa, mais ou menos, onde eu tava, na casa da minha sogra. Aí, rapaz, eu lembro que os cachorros latiam. Aí dormindo aquela madrugada. Quando eu cheguei de manhã, que eu não tem nada pra fazer? fui apanhar roupa pra poder na segunda-feira ir trabalhar. Rapaz, minha casa tava toda revirada. Eles tinham entrado aquela noite na minha casa. Aí eu falei com meu ex-marido, se eu durmo aqui, ele ia matar eu e você. Você vai aprender. Aí depois começaram a procurar os lugares aonde, né? Porque ele arrombou minha casa. Então começaram a procurar. Aí acharam os lugares onde ele pegou roupa minha, foto, entendeu? Aí eu já não sei dizer aonde eles acharam, porque eu não fugiu. Mas assim, contando é um troço meio sinistro. Você começa a lembrar umas coisas, mais cenas, né? Porque isso traz assim uma lembrança ruim, né? Da época, né? É por isso que a gente sempre tenta ouvir as pessoas, porque assim, a gente ouvindo, eu fico horrorizado de ouvir isso aí. É doideira, tá? Agora, quem passou pela situação que relembra, ou que viveu ali uma coisa ruim, né? Que a gente sabe que muitas pessoas ficaram, né? Os parentes das vítimas, sabe lá Deus o tamanho da dor que eles sentem, não é fácil. E, enfim, obrigado pelo seu depoimento. Boa noite. Já tá na cadeira do porque ele me matava. Quando eu fui atrás da bananeira com os cachorros, começaram a latir, Boa noite. Vai deixar aqui, só um minutinho, boa noite. Entendeu? Aquilo foi um livramento. Ué, cadê vocês? E de 14 anos também, porque não era nem pra estar aqui. Doideira. Pelo menos 30 famílias de agricultores já abandonaram as lavouras e as casas no interior de Nova Friburgo. Até o dono da única serraria da redondeza fugiu daqui com medo dos irmãos assassinos. Quem ficou só anda armado, principalmente as mulheres. Esta dona de casa carrega o revólver na cintura para se defender. Nesta casa, mãe e filha só saem acompanhadas de um dos homens da família armado de espingarda. Meu filho, a gente reza, pede a Deus, para Deus ter misericórdia, a gente tem o maior medo. Moradores da região mostram que não estão interessados no dinheiro. A maioria quer mesmo vingança. O pessoal da comunidade chegar antes da polícia, eu creio que eles devem ser mortos. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. É melhor rematar mesmo. Pode. Ó, pessoal, um grande achado aqui. Na verdade, eu tinha passado aqui para visitar o Jamp e o seu Eric, que são amigos nossos. Encontrei o seu Hélio aqui hoje.
Quando eu vim, né, o ano passado, você estava se recuperando da cirurgia. Sim. Por isso que eu também não fui incomodar o senhor lá. Mas a gente já estava aqui batendo um papo. O seu Hélio contou aqui algumas coisas. Lá em São Paulo a gente fala assim, cada enxadada é uma minhoca. Cada hora que a gente pergunta uma coisa é um susto, né? E de tudo que a gente falou um pouquinho aí, seu Hélio, também sei que você já contou essa história um monte de vezes. Tem alguma coisa assim que o senhor se lembra, assim, que talvez o senhor tenha contado pra alguém? Alguma coisa assim que a história do Henrique, do Ibrahim, que tenha te chamado muita atenção? Alguns dos fatos que o senhor acha assim, mais relevantes? Eu tenho todo o tempo que você quiser pra falar. Essa última aí que eu achei que já não tinha mais sentido, e o policial aí, pessoal do BOP, pessoal da P2, o pessoal da Polícia Militar, tinha 100 pessoas do BOP aí, e a gente já não aguentava mais, com, vamos supor, o colégio parado, a gente tinha um campo de futebol de gente parado, a sauna parada. E foi humano, né, nessa tragédia aí. O que aconteceu? Deixa eu só interromper o senhor um pouquinho. Para quem não sabe, né, assim, quem estudou o assunto sabe. É impossível você não falar dos irmãos Encroft e não saber um pouquinho da história do seu Hélio. Nosso Hélio foi um dos moradores aqui de Neal das Andorinhas que mais ajudou em termos de buscar os dois, né? Então ele cedeu o espaço dele aqui para a polícia se estabelecer, dava guarita para os policiais que vinham aqui, ia acampar, ia junto, né, nas excursões, lanche. O seu Hélio foi, assim, se teve alguns grandes ajudadores na captura dos dois, um deles foi o seu Hélio, sem dúvida. Então, desculpa, pode. No início a gente fomos até a prefeitura, o prefeito o Heródoto. O Heródoto ofereceu uma recompensa. Quem achasse os dois irmãos daria R$5.000 na época. Na época ele cumpriu o que tratou, que deu R$2.500 quando o César, né? O César, eu fui lá pegar o dinheiro, pegar o cheque, eu fui pegar o cheque e dei na mão do César. Na época. Essa é mais uma prova de que você tinha um contexto bom aqui. É isso aí, e a gente ficava de frente aí. Então a última coisa que mais deixou a gente mais coisa foi na última aí, do menino lá falando do Adriano, né? Isso. Que o menino chegou, eu estava na sauna, chegou o meu cunhado e falou que era para me socorrer um menino. Até aí, isso. Até aí não era, eu achava que era outra coisa. Então chegamos lá, o menino estava quase morto, já botamos no carro e levamos até o Hospital Raul Sertã. E a mulher tinha sumido. Chegou lá, o médico, até tratava, era médico conhecido meu, que eu tratava dos meus filhos na época, o Dr. Jorge Amaral, veio de lá e falou assim: olha, pai, o menino não tem jeito. Aquilo foi uma tragédia que nós fizemos uma reunião rápida aí, botamos na Beto Braulio na época, teve 1.500 pessoas na época na Beto Braulio. Todo mundo já não aguentava mais, muito sofrimento, e que ele começou o negócio mesmo penduar, que começou a partir para cima, veio o Coronel Humberto. O Coronel Humberto, na época, chegou a falar que não, você está interessado nisso aí, que você vai ser candidato. Eu falei, não, nada disso, nós somos morador daqui, eu tenho meu comércio aqui, tenho meus amigos aqui, e eu não tenho ideia de sair daqui. Devido a muita gente mudando de vários lugares aí. Aí depois eu ponho conhecimento. Lá na Varginha, a gente estava andando lá com o seu César, no sábado, até hoje é meio deserto lá. Tem muita gente que foi embora naquela época e ninguém voltou. Então, tem muita coisa abandonada lá na Varginha, justamente por isso que você está falando. Muita gente foi embora e muita gente acabou que não voltou para cá. E eu chamei nesse dia que aconteceu da morte, eu fui chamado pela equipe para reconhecer o corpo. Fui lá no local e o coronel pediu que se tinha que sair dali, o pessoal estava querendo cortar, entendeu? Teve que dar uma volta, se vingar daquilo, e não adiantava de nada nisso, né? Estava morto. Estava morto. Aí eu cheguei, eu lembro disso, foi eu na época, e o cara que era prefeito do Guarani de Corpinho, chegamos em Conselheiro na Rio Grandina, o caminho estava fechado. A via estava fechada, mais de 100 carros ali, o pessoal não acreditava, eu subi em cima da Toyota, até da caminhonete preta, do BOP preto, subi até em cima da caminhonete e falei que tinha acontecido, ele falou, não, você acredita, você está de frente, aí abriu a rua, olha, da delegacia, ficamos na madruga lá, ele foi lá para Itaboraí na época. Isso. A gente chegou até lá no cemitério de Itaboraí, né? No primeiro documentário que a gente gravou na primeira parte. Sim. A gente foi no cemitério de Itaboraí lá, onde está enterrado ainda. Está enterrado lá ainda. Sim. Não tiraram o corpo dele, não. Tá lá. Os restos, né? E eu lembro que você estava falando alguma questão desde que eles eram pequenos, né? Das coisas que eles faziam por aqui. Teve uma época que eles trabalharam com o senhor? Trabalhou no sítio aí, trabalhou no sítio do meu pai. O pai dele morou no nosso terreno. Morou no nosso terreno. Casinha ali, né? Aquela casinha que tá ali, né? Isso.
Então, isso foi uma das coisas que eu falei uma vez pro Henrique. Falei, olha, aquela alegação do suposto racismo, né? Falei, olha, se fosse real, por que a família do seu Hélio ia ceder uma casa para vocês morarem ali? E eu sei que o senhor não fala muito disso, mas a gente sabia que aquela casa o senhor cedeu sem cobrar aluguel deles. O senhor não cobrava nada. Não. Então, qual é a razão? Onde está o racismo no negócio desse? Não tinha nada a ver. Minha mãe mesmo, um dia que eu prendi ele quando ele era de menor, quando minha mãe chegou lá, falou assim, meu filho, às vezes ele tá com fome. Minha mãe foi lá, pegou biscoito e deu pra ele. Não tinha nada a ver com você. Pra você ter uma ideia, eu tenho morreu um tempo atrás aí, pra você ter uma ideia, minha mãe criava um escuro, foi criado na minha casa. Olha só. Ajudou que ele criar no estudo. Eu e umas 4 irmãs. Criar tudo junto. Também acho que é uma narrativa que acaba aqui não se sustenta. É isso aí. E da infância deles, assim, o senhor se lembra de alguma coisa assim? Rapaz, realmente, os pais deles eram ruins, realmente. Isso aí não nega-se coisas, que era meio violento com eles, mas nunca imaginava que chegava pelo lugar que todo mundo ajuda todo mundo, nunca imaginava que chegava a esse ponto. Eles faziam o que fizeram aí. Diz que o Brás, eu não sei se eu li isso em algum lugar, né? Parece que o Brás, ele furtava algumas coisas por aí também. Fazia uns negocinhos. Tinha, né? Falava galinhas, roupa assim, usava mercadoria com meu pai, eu lembro, meu pai era bem novo na época, e ele chegava aqui, estava trabalhando com um canempim, deixar para depois voltar a apanhar, ele fazia uns... Então, aí... Cortava a mangueira d'água, a água da gente. O Sucedra falou isso aí, que ele ficava talhando, né? Talhando, mas não. Eu fui escondido do meu pai, isso era novo, pra você ter uma ideia, fui escondido do meu pai, chamei um amigo meu da polícia, eu lembro direitinho, ele morreu tem pouco tempo, o cara falou assim, ô Fonseca, mas eu tô sem gasolina na viatura. Eu falei, não, isso é rendimento, que é dificuldade lá no civil. Não, a gasolina eu ponho pessoa, não tem problema. E deu um aperto nele, falou, essa mangueira para ser mais cortada, você vai ter que tomar conta disso aí. Se não for você, tomar conta. Ele nunca mais parecia, né, cortado. Olha, então era claro que era ele. Claro que era ele. Claro que era ele, óbvio, né? E eu não sei se o senhor teve notícias da mãe. Eu tinha ouvido uma conversa assim, de que ela tinha sido morta ali, falado, um papo desse assim. Não, isso eu desconheço. Não, que ela morreu, mas não sabia isso. Não. Parece que a ela tia que morreu, a tia. A Vera Lúcia, né? A Vera Lúcia. A gente falou no Desconjuro, né? A Vera Lúcia nós que achamos o corpo. O dono do terreno lá era meu padrinho. Olha só. Ouvindo carreira. Aí nós fomos lá, o César levou a gente lá. Pois ele foi lá, chegou e você tem que ver isso aí, você vê isso pra mim. Aí fomos eu e meu cunhado, chegamos lá, ficamos caçamos. Aí tava uma distância da casa dele, uma capoeirazinha, ela tava morta. Isso aí. Lá onde o seu César levou a gente, é que agora acho que compraram o terreno lá, estão construindo lá, né? Isso. O seu César, ele quase não reconheceu. Ele tava andando assim. Tem várias casas ali, né? Isso, mudou muito. Fomos fazer uma caminhada um tempo, lá foi eu, meu sobrinho, meu filho, minha mulher, fomos fazer uma caminhada lá. Mudou tudo. Mudou tudo mudou. Aí eu acho que no campo onde tinha a cruz, né? Tinha uma cruz no local onde ela foi, vocês encontraram ela. Eles tiraram a cruz, mas a gente conseguiu localizar. Ele falou, estava bem nessa direção, ele mostrou pra gente lá. E aí é aquilo, né? Teve uma vez, acho que até o Jean comentou comigo, né, que um rapaz aqui foi preso, ficou preso junto com o Henrique lá. Sim. Aí disse que ele mandou um recado, né? O peito que bate aqui, bate lá. Bate lá, é isso aí. O cara mexendo com ele, falando, rapaz, o Hélio é doido pra te ver. Não, quero isso não, vento aqui, venta lá também. Mandou essa. É isso. É aquilo, né, só? É um tema que a gente tenta achar um caminho, achar uma explicação difícil de encontrar, mas como a gente está tem a possibilidade dele sair agora, tá? Em abril, que é em abril desse ano aqui. E como eu falei ao senhor, parece que ele já tem um lugar para ir fora do estado do Rio de Janeiro. Amanhã eu vou conversar com a esposa dele, mas assim, para mim é uma rede de código. Algumas coisas eu ainda não consigo, porque assim, a gente tenta montar um quebra-cabeça para ver se a história chega a fazer um sentido, né? Algumas coisas ainda não fazem, eu te falei a questão da fazenda que ficava acolhido, por que acolhiam ele, qual é a razão, qual é a motivação, se teve alguma motivação. Enfim, acho que tem algumas coisinhas pra gente pesquisar e tentar entender, né? É isso. Você tem algum outro episódio? Não, é mais ou menos mesmo. Você tá tocando a vida? Graças a Deus, estamos coisa, a gente tá de pé, a gente é que sempre imagina pra você ver, a gente só nascido aqui, você vê,
tem 65 anos, nascido mesmo, para você abandonar as coisas da gente, os amigos. Né? Os caras, na época, comentou, tinha repórter aí, falou, você não tem ideia de sair daí? Não vou sair né? Porque é da gente, a gente tem que batalhar. Aí Teve um menino repórter da Globo, Marco Nazecana. Então, o senhor deu uma resposta meia dura pra ele, né? Isso. Mas ele chegou pra te dar uma... Isso aí. Ele quis te provocar mesmo, Isso aí. né? O que ele tem que fazer? Eu falei, tem que matar. Aí eu levantava comigo na rua e ficava com essa brincadeira. Foi. Ele realmente, né? A gente não quer isso pra ninguém, mas chegou um ponto que teria que fazer isso mesmo. Tem que defender a sua terra, né? Nós estávamos, eu lembro de tinha direito na época, depois que no outro dia, o pessoal veio, as pessoas moradores de Grandina, estava em casa mais cedo, minha mãe falou assim, eu não quero que você mexa, mãe, assim, já aconteceu, já fez isso, eu não queria você ser empenhado nesse negócio, do jeito que você ficou, você vai ficar doente com essas coisas, e agora deixa pra lá. Eles queriam que dissesse o corpo, e dissesse ir lá, ir atrás do corpo, eu falei, não vai adiantar de nada, não, né? Agora não adianta nada. É tentar de alguma forma virar a página, né? Isso aí. Só que é duro. Uma coisa que o seu César falou pra gente que marcou muito, ele falou assim, olha Marco, pode ser que eu tenha me dedicado, tenha tido meus prejuízos, mas graças a Deus, ninguém da minha família morreu. O seu César falando pra gente. E duros são as famílias que se perderam. Esse é o verdadeiro prejuízo. Acompanhava aquilo, vendo o tempo passando, e nada resolver, e a gente saía, pra você ter ideia, eu saía com o carro. Você está em tal lugar assim, ela está em Mariana, lotava o carro, tinha um saveiro, na época acabei com o saveiro, botando, quando lotava de gente, chegava lá, não era nada na carroceria, e gente andando armado, e a gente com medo que acontecesse um pior, né, que a arma é perigoso, né, mais na mão de quem não sabe trabalhar com aquilo, no susto, fogo amigo, né, alguma coisa. Assim, a gente fica com medo de situação e vendo que poderia acontecer a qualquer hora o pior, né. Não tinha opção, pessoa com uma arma dentro de casa, você chegar no lugar que a gente mora na roça, por causa disso, você chegava com casa fechada, tinha que chegar de dia, tá batendo na porta para falar quem que era, é complicado, né? Muda muito, né, a Muda rotina. muito. E aqui, o senhor, também o senhor estava conversando um pouquinho de gravar, o senhor estava lembrando do julgamento, né, do Henrique, né? Uhum. No julgamento ele só negou. Só negou, não fiz botaram fazendo pergunta, não fiz nada, eu estou aqui que eu sou pobre, por isso que eu estou preso, eu sou inocente, sabendo que não é nada disso. E só ficou nisso? Só naquilo, nisso. Fica muito difícil, é que nem eu falei, essa do... O seu César viu ele no sítio, né? E tinha muita testemunha também, né? Viram, né? Eles nas cenas dos crimes, enfim. Mas é isso aí, seu Hélio. Bom, obrigado pelo tempo do senhor de novo. Eu estimo muita saúde pro senhor. Obrigado. Na pequena cidade de Cantagalo, interior do Rio de Janeiro, existem histórias que nunca foram oficialmente contadas. Durante uma entrevista, uma fonte que preferiu não se identificar revelou algo que muda completamente a forma como enxergamos tudo. Essa pessoa viveu por anos em um lugar conhecido como Janela das Andorinhas. Segundo ela, parte da violência, da raiva que existia dentro do Ibrahim pode ter nascido de um episódio que até hoje é tratado como tabu. Naquele tempo, todos já sabiam que o Ibrahim havia feito 2 vítimas. E foi então que um grupo de homens decidiu agir. Eles o capturaram, amarraram e começaram a espancá-lo. Mas o que veio depois foi ainda mais perturbador. Em meio à violência, um dos homens sugeriu algo extremo: levar Ibrahim até a chamada Ponte de Ferro. E eles foram. E ali, à beira da ponte, um pacto foi feito. A ideia era simples e cruel: jogá-lo lá de cima. Se sobrevivesse, seria apenas sorte. Mas nem todos concordaram. Divergências surgiram e o destino de Ibrahim, mais uma vez, mudou. Ao invés da queda, ele foi levado até a delegacia. Surpreendentemente, acabou sendo solto. Menor de idade, sem flagrante, estava livre novamente. Uma segunda testemunha também confirmou essa história, mas assim como a primeira, se recusou a gravar e não revelou maiores detalhes. O que realmente aconteceu naquela ponte, naquele dia, ainda permanece nas sombras. Ó, pessoal, tô aqui fazendo um videozinho nas ruínas dessa ponte de ferro aqui. Aqui fica perto do sítio do Manuel do Queijo. Eu não vou muito ali porque eu tenho vertigem, né? Eu não quero cair na beirada da ponte, né?
Mas olha o tamanho, olha a altura disso aqui. Então é um lugar bastante alto. Não sei se dá pra ver ali embaixo, mas vou tentar colocar ali, ó. Aí o Rosalvo, ele me falou o seguinte, o Rosalvo tá aqui com a gente. Ele me explicou que nessa ruína aqui tem umas abelhas ali. Então, galera que às vezes quer vir fazer um rapel, alguma coisa, né? Tem que tomar bastante cuidado porque tem muita abelha ali, tá? Aqui algumas ruínas aqui da ponte ainda. Dá um zoom aqui, voltar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui a altura desse lugar aqui, ó. É muito alto, pessoal. Não sei se no vídeo a gente consegue ter a dimensão total aqui, mas é isso aí. Após concluir as gravações em Nova Friburgo, ainda faltava uma peça muito importante nessa história. Como eu disse no início, hoje eu tenho acesso e contato de pessoas que eu antes nunca imaginava alcançar. Entre elas, a atual esposa do Henrique, que optou por não mostrar o rosto. E é ela quem revela um lado do Henrique que poucas pessoas conhecem. Olá pessoal, estou aqui, óbvio que eu não vou passar a localização. A única coisa que eu posso falar é que eu estou fora do estado do Rio de Janeiro. Mas estou aqui com a esposa do Henrique, que eu vou chamar de Tânia. Não é o nome dela, mas eu quero preservar a identidade dela. E ela gentilmente topou receber a gente para conversar. Nós estamos fazendo esse documentário da série dos Irmãos Necrófilos. Um, que é o Ibrahim, a gente já sabe que está morto. E o outro que foi acusado, que é o Henrique, que está preso. E tem a esposa dele. E a gente, ao longo desse ano de 2025 para 2026, primeiro eu quero agradecer a senhora, porque foi ela que me conseguiu me colocar em contato com o Henrique. Ela me deu algumas informações. Desde o primeiro contato ela foi extremamente solícita comigo, então muito obrigado por tudo. E, enfim, eu queria que ela desse a opinião dela, até para que a gente entenda, né? Esse lado humano que muitas pessoas não conhecem do Henrique, conhecem só de matéria, né, de jornal, enfim. Eu acho que ela tem ninguém melhor do que ela, na verdade, para poder nos dar essa informação. Muito obrigado novamente por tudo, por ter recebido a gente. Tá? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é a seguinte: como é que a senhora conheceu o Henrique? Eu conheci o Henrique através de um amigo meu. Em comum. E aí foi apresentado para ele. A senhora tinha acesso ali à prisão que ele estava? Não. Eu não tinha acesso, nunca vi, mas ela falou que era uma pessoa sozinha, coisa e tal, então resolvi, né, escrever carta, troca de cartas. A senhora se comunicava via carta? De carta, E ele escrevia para a senhora de volta? Ele escrevia, mas não era ele que escrevia, era o amigo que escrevia para ele. É isso que eu ia perguntar, porque até onde eu sabia ele não sabe escrever. Não, o amigo que escrevia. Então o amigo dele escrevia a carta para devolver para a senhora? Sim. Olha que coisa. Assim, eu não sei se a senhora, a essa altura, né, nesse momento que a senhora conheceu ele, se a senhora sabia de quais crimes que ele era acusado. Mas quando a senhora tomou conhecimento, né, a senhora, qual foi o seu pensamento? A senhora, de repente, ficou com medo? O que a senhora pensou quando a senhora soube dessa questão? Eu soube de uma maneira até muito estúpida, né, pela parte do advogado dele. Nossa. Ele jogou na bomba, jogou pro amigo dele, o amigo dele jogou, me enviou. Aí quando eu li tudo, eu falei, por que ele não me contou isso? Aí o Henrique falou que eu tenho que te contar, era seu. Falou pro advogado dele que te contar pra ele. Certo. Enfim. Então, até aquele momento a senhora então não sabia? Não sabia de nada. Entendi. E aí tomou aquele susto? Levei aquele susto, mas eu falei, eu vou seguir em frente. Aí vem a terceira pergunta. A senhora, olhando para o Henrique da forma que a senhora conhece, né? A senhora acha que ele cometeu esses crimes? Tem muita gente que diz que não, e tem muita gente que diz que sim. Qual é a opinião que a senhora tem sobre? Que não, porque eu fiz a carteirinha de amiga, depois fizemos a união estável. Certo. E eu fiz a carteirinha de companheira e até então
Ele me trata super bem. Até então, foi uma pessoa carinhosa, amigável, uma amiga. Tive esse pouco de estresse normal, com qualquer ser humano, mas eu acredito que não. Que não, pela forma como ele me trata. Entendo. E... Bom, aí esse é o ponto de vista da senhora. A senhora olhando hoje, a senhora acredita que ele consiga sair da cadeia de forma a viver uma vida tranquila dali pra frente? É meio difícil, ele ficou muito tempo preso, né? Ele está 30 anos, né? anos preso. Mas nada é impossível, se ele se esforçar, ele vai precisar de médico, né? Ele ficou muito tempo ali no lugar só. Aqui no ambiente ali, sim. Aí possa ser que sim. Obrigado. Creio que sim, ele é uma pessoa normal, ele não é doido, não é maluco, ele tem a sã consciência das coisas. Conversa super bem, fala tudo bem, e bobos é aqueles que achar que ele é bobo. Lá, assim, no convívio do carcerário dele, que a senhora tinha as visitas, pode ter visto isso, né? Vi. Isso pra ele, né? Com os outros detentos, ele convive bem, conversa bem, tranquilo? Convive bem, o momento da visita, eu estava no quarto com ele, cumprimentava todo mundo, falava com todo mundo. As pessoas vinham até ele para cumprimentá-lo, e é normal, uma pessoa normal. Sem nenhum problema. Não tem nenhum tipo de problema. Entendi. Aí, bom, aí eu queria perguntar para a senhora o seguinte: se a senhora tem informações da família, né? Por exemplo, do pai, da mãe. O pai, a gente sabe que o Braz ele morreu tem um tempo, né? Mas a senhora tem notícias da mãe dele? Da mãe dele, ele me falou que a mãe dele virou alcoólatra e ninguém ligou para ela, ninguém cuidou dela. E ela foi internada depois, eu acho que ela fugiu e ele soube que ela foi assassinada a paulada. Oh, meu Deus. Porque ela virou uma alcoólatra, né? Sim. E... O Henrique que falou isso pra senhora? Foi, o Henrique me falou. E a Márcia, com o tempo, entrou em contato comigo. Já tem um tempo, veio se fazendo boa moça. Aí depois ela mostrou o lado dela e queria metade do corpo. Eu não entendi. Porque depois falou que ia me denunciar, que eu ia matar o irmão dela. Eu falei que eu tinha gravações, que eu estava gravando tudo que ela estava falando, mas eu não estava. Ela se assustou e me ligou, nunca mais me procurou. Isso é a Márcia Oliveira. É. Que coisa. Provavelmente deve ser a questão do filme, né? Ela já tá falando. Provavelmente. E eu soube desse filme, não foi pela boca dele. Mas quando a senhora fez a União Estável, acho que o filme estava pronto, já não estava? Já estava pronto. Estava feito, né? Já. Eu fiz a União num dia, uma parte que a gente levou lá pelo Senado Cartório, lá em Magé. No dia seguinte, correu lá com o papel. O advogado. O advogado. Foi lá com o papel e levou para ele poder assinar para pegar o dinheiro. Entendi. E se um dia antes eu fui ao mesmo estado, no dia seguinte não tinha que assinar nada para ele, na minha opinião. Então, de lá então, esse advogado faz o que quer, o que não quer. Me maltrata, não fala comigo, fala que eu através da secretária. Já surtei com ele na vez, nunca surtei com ninguém lá não, mas com ele foi a primeira vez. Então a relação, por exemplo, da senhora com o advogado é um pouco conflituosa. É muito. Eu vou ser muito sincera, eu não gosto dele desde a primeira vez que eu comecei com ele. Eu achei ele uma pessoa falsa, assim, que mentirosa. Entendi. Ele já começou com a mentira. O que o Henrique quer, o que a senhora quer, eu não vou te dar, nem eu nem ele. Sou amigo, advogado e tudo dele. O advogado disse isso pra Disse senhora? isso. Eu perguntei ao Henrique, o que houve que o seu advogado falou isso para mim? Aí ele falou isso, aí foi que ele me falou do filme. Foi assim que a senhora descobriu o filme? E depois a interessada era eu, né? Eu nem sabia do filme. Caramba. Eu passei um caso com esse advogado dele. Brigando, lutando, mas vamos ver se ele sai agora, né? Até onde eu havia entendido, né? Havia uma previsão dele sair, se não me engano, nós estamos em 2026. Acho que é abril, né? Abril, vai fazer 30 anos de pena a seguir, ininterrupta, e aí, pela legislação brasileira, ele teria o direito a progredir para o regime aberto direto, né? Porque são 30 anos preso,
aquela coisa toda. E aí, pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, parece que já tem um lugar para ele ficar, acho que o advogado providenciou alguma coisa. É isso mesmo que eu entendi certo a coisa ou não é assim? Bom, eu cobrava muito, o Henrique me pedia para eu cobrar muito um sítio, né? O advogado comprou um sítio de porta fechada, ou seja, a porta fechada lá teria cavalo, boi, porco, tudo, até funcionário. Isso. Tinha até funcionário trabalhando. Porém, eu sempre me perguntei para esse sítio, ele nunca falou nada. Eu sempre pedi os folhetos, a conta do Henrique, o valor das coisas, ele nunca me mandou nada. Ou seja, nem o Henrique sabe o valor que foi depositado na conta dele, nem ele sabe o valor que ele tem. Tá tudo na mão desse advogado. Aí que eu, então, era essa a minha pergunta. Então, assim, só para deixar bem claro, todos os ganhos do filme, e se tem algum bem possível em relação ao Henrique, a senhora que é a esposa, a senhora não tem acesso a nenhuma dessas informações? Nenhum acesso. E o Henrique também não sabe? Também não sabe. Ele dá uma ajuda de custo do Henrique por mês, mas isso se arrasta 3, 4 anos, aí vai, pede mais um pouquinho, vai, aumenta, digamos, 100, 200 reais. Mensalmente? Mensalmente. Isso que ele repassa? É. Tem bastante coisa para procurar entender ainda, né? Muita coisa. E assim, aí é uma pergunta que a senhora pode decidir se responde ou não. O que a senhora espera do futuro do Henrique? O que a senhora acha que vai acontecer com o Henrique quando ele sair da cadeia? Que ele seja uma pessoa muito feliz, ele procura aproveitar o máximo da vida dele. Ele ficou muito tempo preso. Muito tempo preso. E o advogado dele poderia ter tirado ele antes e não tirou. Para mim ele foi incompetente ter deixado o Henrique esse tempo, esses anos todo lá dentro. E espero que ele se encontre, que ele seja feliz, que ele viva. Procura viver 80 a cada dia, um dia de cada vez. Ele perdeu muitos anos, sabe? Eu tentei ele por coisas que eu sei que ele não fez. O advogado só não quis procurar, não quis saber. Achou melhor acreditar no ruim, né? Que não dá trabalho. E pro Henrique eu desejo toda a felicidade de todo mundo. Que ele seja uma pessoa feliz. É muitos anos, 30 anos. Uma pessoa é uma vida. Ele teve um casamento na cadeia. Sim. É isso. A senhora quer falar mais alguma coisa? A senhora gostaria de falar mais alguma coisa que a senhora quisesse que a gente colocasse no documentário? Bom, só que o advogado dele fosse mais competente, né? Ou incompetente, eu não sei como é que é, que tirasse ele de lá. Porque ele não quis tirar ele de lá. Eu tive muitas brigas com ele em questão disso aí. Eu briguei muito pelo Henrique. E o advogado dele não gosta de mim. Ele não gosta de mim. Ele nunca vai gostar, porque quem se aproximava do Henrique, ele queria tirar pra longe. Agora eu quero saber qual o motivo. Eu gostaria muito de saber por que ele queria afastar todo mundo do Henrique, só ele predominar. É uma coisa que, sabe, não entendo. E o Henrique sair esse ano agora. Se eu siga pelo menos a ele. Porque tá difícil de eles tirar esse Henrique lá de dentro. Aliás, ele não quer. Agora qual o motivo? Pra mim não tem muita coisa. E é isso, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar coisa que eu queria agradecer muito a senhora por tudo, pelo tempo, viu? Obrigada. Deus abençoe a senhora grandemente. Obrigado pelo tempo, pelo acolhimento. Nada aí. E vamos nos falando. Vamos sim. Tá bom. Obrigado. Nada. Conforme a conversa avançava, ficava claro que ainda existiam pontos dessa história que nunca tinham sido contados publicamente. Detalhes, versões e acontecimentos que permaneceram escondidos por décadas.
E foi alguns dias após o fim dessa conversa que algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez, Henrique de Oliveira sinalizava estar disposto a contar a sua versão da história. Tem que sair no jornal internacional, cara. É sem caô comigo. É internacional. Não vai ser bagulho de brinquedo, não. Isso aí vai ser bagulho pesado. Não é brinquedo, não, meu amigo. Entendeu? Não é brinquedo, não. Isso aí eu vou mexer com a opinião pública. Entendeu? A opinião pública. Conforme usaram pra mim, eu vou usar pra eles também. Entendeu? Então é isso que eu tô precisando. Não é advogado. Eu não quero saber de advogado, não. Eu quero saber de resolver esse negócio aqui, entendeu?